Hoje eu recebo aqui, então, o professor Sérgio Paes. Muito obrigado aqui por estar aqui. O nosso acadêmico hoje, casa de estudo aqui, Matheus... Como é? Matheus Aires, isso? Exatamente. Como é que é o apelido? Nego? Nego Bai. Nego Bai, grande Nego Bai. É um prazer ter vocês aqui. Muito professor. obrigado. Valeu por comprar a ideia, né? Primeiro episódio aí, tá se arriscando sem portfólio nenhum, não sabe como é que vai ser, já tá aí. Nada, pra mim é uma honra estar participando aqui. Eu achei um tema muito Sim. importante da gente conversar e Pra mim também. Pra passar a experiência de vida pra galera que tá isso. começando agora, entendeu? Eu acho que é legal a gente falar isso porque... Eu trouxe isso porque pra mim foi um caso que, tipo, foi difícil, sabe? Essa parte de decidir o que eu vou ser, como eu vou ser, e me pôr essa pressão, sabe? Então por isso que eu decidi trazer já no primeiro, entendeu? Já sobre isso pra, tipo, cara, abordar desde de mercado de trabalho ao curso, tudo, porque eu acho muito importante, sabe? Sim. Você falou que o Matheus é um caso de estudo, mas ele é só nosso caso de estudo privilegiado. Porque Exato. você também é um grande caso de estudo, Verdade. Começa curso, muda, está criando um verdade. podcast agora, Pra gerente caralho. de loja. Eu sou caso de Não, estudo, total, todo mundo, né? Todo mundo é um caso de estudo pra, tipo... É bom você parar pra refletir, sabe? Ver o que você tá fazendo, como você tá fazendo. Porque às vezes as pessoas ficam muito no automático, sabe? Elas só vão fazendo, elas não param pra pensar. Elas só vão fazendo, Aí vai ver lá na frente e falar, porra, o que eu fiz, mano? O que eu fiz? Ou só trabalhou, ou, sabe? Não fez nada que queria, nada que gostasse. Porque é sempre aquele pra depois. Sim. E assim, são decisões tão angustiantes que a pessoa desabdica. E ela quer fazer, vou fazer um teste vocacional e o que der lá eu vou seguir. Joga pra outro. Vou fazer um mapa astral, vou mandar ler minha mão, tirar nas cartas do tarô e o que der, porque eu não aguento mais carregar esse fardo de ter que tomar decisão. E não tem medo, né? Não tem medo de tomar essa decisão, por mais que ela não seja a certa pro resto da sua vida. Nada é pro resto da nossa vida. Nada. Então é isso. O que é pro resto da vida é se você deixar ir levando, não pensar. Aí sim é pro resto da vida porque você vai fazer algo que você não queria. Isso que boa parte do papo de hoje vai ser o replanejamento de carreira, faz parte da carreira e é parte fundamental da carreira. A principal, diga-se de passagem, eu acho. Bem isso, eu acho que é por aí mesmo que a gente vai no assunto. E parabenizar todo mundo da produção aqui. Produção tem uma galera. A gente tá fazendo o que a gente tá fazendo, né? Porque tem uma galera muito da hora por fora. Profissionais fodas aí. Moca Filmes. Sociais Filmes, né? A Ruído Lab, cara. Ruído Lab aí. Cara, você que tem uma banda. Impressionante aqui o lugar, a estrutura. Muita gente não sabe. Espero que eles façam uns open house aqui. Exatamente, eu já ia me convidar, né? Já esteja. Porque eu tô pra ver um lugar de Pato Branco tão legal quanto aqui. Exatamente, muito da hora, cara. Realmente. Muito da hora. Foi o Wellington que me apresentou, também não conheci, cara. Fiquei fascinado, assim, tudo aqui. Só diminuir um pouco a iluminação, me dá uma cerveja e não vou mais embora. Estamos aqui mesmo. Tá os instrumentos ali. Já vem o Jabir aí e já tocamos uma música. Então você que tem uma banda, quer gravar, quer fazer, quer produzir alguma coisa, mano, chama a galera do Ruído Lab. O Rui aí tá sempre aí pra atender você. Você a gente chama de Gabriel ou de Góis? De Góis, assim, Góis. Geralmente é Góis, mas é Gabriel, se quiser chamar de Gabriel também. Eu acho que pra quem escuta, vai só escutar, é melhor a gente não falar muito você, mas... E aí, Góis? Usar mais o nome. O nome, assim, pra direcionar, né? Porque quando tá fazendo o vídeo você tá vendo, né, e tal. Mas agora só escutando, você tem que ter toda uma dinâmica pra ficar mais, sabe? É didático. E você vai lançar o Cortes do Góis? Cortes do Góis? Não sei, cara. Não sei ainda, porque eu não sei como vai ficar, sabe? Mas a ideia é pegar, por exemplo, as melhores partes e, tipo... publicar pra meio que pra patrocinar também, entendeu? Não, e assim, a galera vai ter muito mais contato com mini cortes no Insta. Exato, pra caramba. IGTV, tudo, pra trazer pro inteiro daí, né? Isso. Porque é longo, né, cara? Você bater nessa ideia, 1 hora e pouco, assim, você bater nessa ideia é complicado. Tem pessoas que olham vídeo de 1 hora e pouco e falam, pô, foda-se, eu não vou ver, entendeu? Tipo, não é só quem consome esse tipo mesmo de conteúdo, como nós. Eu não sei, você consome esse tipo de... Na real, bem pouco, mas os que eu assisto geralmente não são tão longos assim. Então, podcast geralmente é longo, né? Podcast geralmente é longo pra caramba, assim. Eu escuto uns, assim, que é 3 horas e pouco. O xadrez verbal, eu escutei raros, assim. São os esses não. Eu não escuto, porque é uma coisa, assim, que eu acho da hora do podcast. Quando ele é sem intenção de ensinar.
Tá. Sabe? É. Ele ensina sem intenção. Porque, assim, o que eu acho maneiro do podcast... Já tá gravando? Já comecei, já vou falando. valendo. Tá valendo já. Vamos lá. O que eu acho massa do podcast é isso. Por exemplo, eu tava falando antes com a galera sobre grafeno. Vocês sabem o que é grafeno? Não? Sabe mais ou menos? O que é o grafeno? O grafeno é o negócio do grafite lá, a coisa. Eu aprendi sobre o grafeno, eu descobri o grafeno vendo um podcast do Rato Borrachudo, mano. Que é um streamer nada a ver. Eu não sei nem quem exatamente. É um cara, tipo, mas é um streamer, tipo, antigo e tal. Mas, assim, o que tem a ver um streamer sei lá, Minecraft, essas coisas assim que, sabe, nada a ver. Então, isso que eu acho maneiro no podcast. Você aprende sem a intenção de aprender. Não é uma aula, sabe, que você tá lá, pô... Cara, você vai aprendendo. Modo aula hoje não, porque esse que eu citei, ele é pesadaço, né? Eu que sou, tipo, específico da área, nunca escutei o inteiro. Imagina, o que é específico da área. Específico, e são coisas que eu gosto, não aguentei o inteiro, porque mandaram... Os caras mandam 3h30. Nossa. Pô, mas é que aí 3h30 também o cara tá falando a Bíblia lá. Num tom de voz também desgraçado. Então, mas, Matheus, eu já escutei podcast de 3h30. Sério, mano? Uhum, você conseguiu prestar atenção nas 3h30 dos Era caras? animadão, mas... exatamente. Não era aquele negócio maçante, assim, que você vai falando um negócio que, cara... Você vai... É isso que eu acho maneiro nesse formato, sabe? É um negócio meio sem intuito, assim, sabe? Que não é... Ele não é um talk show, ele não é sabe, uma entrevista, mas é meio que isso aí e traz coisa. Um exemplo engraçado. Eu assisti um podcast... Assisti um podcast não, né? Mas eu vi um vídeo e tal do Léo Stronda. Vocês sabem quem é Léo Stronda? Sim. Cara, a gente tem uma visão totalmente errada do cara. O cara é empreendedor, o cara desde os 17 anos tem a própria marca, o cara, ele estudava pra ser padre, mano. Vixe, é justamente essas 3 horas de conversa, como você falou, de a gente não conseguir manter um personagem por muito tempo, que faz com que você entenda o cara de verdade, tá ligado? Tipo, o que a gente vê dele na mídia ou de qualquer outra pessoa é muito pouco da pessoa de verdade, pô. Porque muito na mídia, você tem que manter o personagem que você faz. Você olha, por exemplo, o Cauê Moura, ele por muito tempo foi o cara porrada que tinha. E ele perdeu muito, foi porque ele se demonstrou, tipo, pô, eu não sou esse cara. Era um personagem, na verdade eu sou assim e tal. E ele, até hoje, ele é xingado às vezes. Pô, cadê o Cauê Moura que batia na mesa com taco de beisebol? E não, cara, às vezes o cara era mó suave. Eu vi umas entrevistas dele nessa nova fase total equilibrado, moderadão. Total. E ele é bem isso, ele é um cara equilibrado, gosta, sabe, de debater coisas importantes, até política, essas coisas assim. E você vê o Caio Moura de antigamente, cara, quem que achava isso? Era o cara total, sem noção, e pauleiro, e pá. Então, tipo, isso que foi essa minha paixão quando eu descobri esse formato, sabe? Então, aí eu acabei conhecendo esse conteúdo e eu falei, pô, talvez é por aí e tal. E é muito essa percepção que eu tinha de sempre aprender alguma coisa. Por mais aleatório que fosse a entrevista ou, sabe, o podcast, eu aprendi alguma coisa. E aí isso eu fui, pô. Aí chegou numa época que até com o próprio Wellington eu fiz um ensaio fotográfico, coisa que eu abominava, nossa senhora. Então eu fiz e me soltei, assim, eu falei, cara, mas talvez eu consiga fazer isso e tal. Aí veio tudo, a quarentena e essa confusão. E aí, assim, o que aconteceu? Eu postei no Twitter que eu sempre tive vontade de criação de conteúdo. Pô, eu sempre tive vontade de criar conteúdo e tal, mas sempre tive medo, né, insegurança e que meio que meus amigos iam zoar e tal. Porque, né, você vem com medo da tua infância de, tipo, ter essa zoação, essas paradas assim. E, cara, eu recebi um apoio, a galera tudo, não, pô, faz tal, me mandaram mensagem no WhatsApp, pô, é sua cara, faz isso, não sei o que lá. E eu, pô, será? Não sei e tal. Aí eu conversei com a minha namorada até e tal, a gente bateu esse papo. Aí eu falei, não, então eu vou fazer um vídeo no History falando o que eu vou fazer. Peguei e fiz um vídeo, 1 milhão de History deu lá e postei só nos meus melhores amigos, que já tem uma quantidade de gente legal e tal. Mas falando que ia fazer a ideia, o quê? Era gravar no celular, irmão. Era, pô, baixar um aplicativo, bem simples, sabe? Assim. Bem simples, bem tranquilo. Pô, vou gravar aqui, vou fazer no celular e é isso aí. Beleza, postei o vídeo. Muito obrigado. Aí chegou o café, obrigado. Eu vou querer uma porção de batata frita com bacon. Queria uma cerveja, né? Mas tudo bem. Então, aí, beleza. Fiz esses vídeos e tal, publiquei. Cara, deu 300 directs no vídeo. 300, bicho. Orgânico, só nos melhores amigos. Eu devo ter uns 500, assim. Só que com isso também veio uma questão de obrigação.
de você expor, assim, a galera já cria uma expectativa. Total. Por mais que seja um apoio, você vê isso como apoio, mas Exato. acaba sendo um pouco de expectativa de fazer uma parada da hora, mas eu me né, impressiono muito mais com a pessoa que confia em mim do que a pessoa que não confia. Eu não sou aquele cara até que um dos fala... temas que a gente vai falar mais além sobre os pais e tal. Exato, não, vai ser da hora pra caramba. Então, tipo assim, eu pensei assim, cara, eu não sou aquele cara que a pessoa duvida de você e você fala assim, eu vou provar que ela tá errada. Não, foda-se essa pessoa, eu não devo nada a essas pessoas. Mas a pessoa que te apoia e ela, não que ela espera que você vai fazer, mas ela acredita que você vai conseguir fazer. Exato, isso aí é um grande ponto. E foi muito isso, todo mundo comprou a ideia total, assim, tipo, caralho, não, mas pra caramba, vamos fazer, é isso aí e tal. Eu falei, porra, tanto que eu não dormi, sexta pra sábado eu não dormi, mano. Foi, tipo, adrenalina total por causa disso. Pela expectativa, assim, e a vontade de entregar um negócio maneiro. Essa entrevista aqui, eu já fiz por baixo umas 40 vezes na minha cabeça. Por baixo, antes de dormir, assim, pô, falar. E essa noite de ontem que você... Nossa, não, de ontem pra hoje. Dormi bem? Dormi nada, bicho. Nada. Ainda que eu tava cansadão, porque ontem foi um dia de muita correria, né? Pra tipo, organizar tudo exatamente. Então, tipo, eu tava bem cansado. Então, eu consegui ainda dormir em algum momento. Mas hoje era 9 da manhã, eu já tava em pé, já tava... Já ligadaço, já pronto. E aí, calor, o cara já fica mais... E assim mesmo, entendeu? Mas, bicho, eu também vou dar um exemplo de mim, que eu nunca tinha participado de nada parecido. E eu acho que o grande ponto pra mim foi não conhecer... Acho que só o Sérgio que eu conhecia aqui. E aí eu falei, meu Deus, mano, onde que eu tô indo? Eu não conheço a galera. E a ideia é massa, mas eu não conheço ninguém. Aí fica e que fique bem claro, né? A gente não se conhece. Foi indicação de amigos. Eu falei, não, eu preciso de uma pessoa e tal, assim, assado. Os caras falaram, não, tem o Matheus e tal. Eu falei, pô, Matheus, entrei em contato, mandei um áudio. Pô, beleza, tipo, comprou a ideia de maluca, assim, né? Tipo, não, beleza, vamos aí e tal, isso aí. A confiança que você me passou de, não, mano, é uma parada que vai ser uma conversa simples, a gente vai só trocar uma ideia sobre um assunto e não é nada muito complexo e nem nada muito profundo além disso. Aí eu falei, não, tranquilo. Não, e essa responsabilidade fica pelo professor Sérgio, né? Eu tô cagando. O profissional daqui. O especialista é o professor Sérgio, cara. Hoje, como a gente diz na academia, eu devo saber do que eu tô falando. É bem isso, entendeu? Eu não tenho obrigação nenhuma. O que eu falar aqui é total cagando regra. Cara, não tem nada. Mas então eu tenho que aproveitar, primeiramente, falando sobre o projeto, eu preciso deixar bem claro que esse projeto só aconteceu por um motivo, os patrocinadores. Cara, primeiramente, eu não vou nem chamar como patrocinador, apoiadores do projeto. Porque mais do que os dois convidados aqui, esses caras compraram o projeto total. Um projeto que não havia nada, não tinha portfólio, não tinha nada. Eu nunca fiz isso. Irmão. Nunca nem perto dessa produção. Eu não consigo gravar um vídeo com a câmera. Eu não consigo. Juro pra vocês. Eu tento, não consigo. E tá aqui agora com 3 câmeras, luz. Nossa, cara. Eu fiquei surpreso. Eu achei que ia ser uma parada bem mais simples. Por você ter me chamado assim de última hora. Pô, vamos gravar com celular. Uma coisa... Eu achei que ia ser uma parada mais assim. Quando eu cheguei aqui, tava... tudo, né? Caralho, Exato. Então, foi isso. Então, esses caras compraram o projeto. Melissa Calçados, que é do meu chefe também, Culto, abraço. Eu faço parte da Chili Beans, a Melissa é uma que também tá junto na rede, as meninas Paola, tudo, a Ana, são maravilhosas. Melissa Calçados, a iService do Murilão, grande Murilão, morou muito tempo comigo, apoiou esse projeto aí também, consertos de celulares, especialista em Apple, hein? O cara a Carmina Ótica de Joalheria, cara, o Marcelão, outro cara, brother, que eu troco uma ideia sinistra, assim. Com Carmina lá, os caras vendem faca de carne, cara. Muito da hora, velho. Muito da hora. Eu descobri lá, mano, que tem um copo que gela a cerveja, fica a cerveja gelada, sei lá, 1 hora, 1 hora e pouco. Porra. Juro pra vocês, cara. Especialista não só na carne, mas... Não só na carne, mas no total. Até no chimarrão, ele vende tudo lá. Todo. Cuia, tudo lá. O cara manja total, mano. O cara Quem gosta do churrasquinho aí, gosta dessas indicações. Exatamente. Lá na Carmina tá... Haja Beer, cara. Eu encontrei, a primeira vez que eu encontrei o professor Sérgio foi, inclusive, aqui no Haja Beer. Opa. Aqui em cima foi, né? A gente já ali se conheceu e tudo mais. A cerveja dos caras é fenomenal, cara. Não tem nem o que falar, assim. Os caras mandam muito bem. Inclusive, depois aqui da gravação. Depois da gravação ali no Haja, vamos tomar uma. No começo eu achei que ia ser online, depois que eu soube que era presencial junto do Haja, eu falei, então... Então tudo bem. Isso ali junto com o Haja, calorzão ali. A cerveja dos caras é magnífica, não tem nem o que falar. Show de bola. Snake Tabacaria, grande Lucas, o gerente lá, cara, uma tabacaria que veio há não tanto tempo aqui, cara, os caras mandam muito bem, lá tem todo o head shop, cara, os caras vendem tudo, bong, seda, tudo os caras têm lá, mano, um negócio gigantesco, assim, que
É absurdo. Valeu, Lucas, por apoiar também aí. Capo Barbearia. Você... Que, aliás, eu corto o cabelo lá, viu só, o LG. Faz um tempinho que eu não corto cabelo, mas... Faz tempinho, quando cortar, Capo Barbearia. Eles que cortam meu cabelo. Nossa, o LJ manda muito bem, cara, não tem nem o que falar. Você tá bem de conhecido, hein, cara? Só galera massa, né? Só galera da hora, você viu? E todos, cara, por isso que eu falo, todos eles compraram a ideia, assim, falaram, pô, cara, não, eu vou ajudar sim, vamos lá e tal, assim. E é o único podcast de Pato Branco. E Made in Gin, caixinhas de gin, grande, minha namorada que faz essas, cara, pô, gin tá tão em alta aí, inclusive beijo, amor. Caixinhas de especiarias de gin aí. Segue lá, Made in Gin no Instagram. Da hora pra caramba. Gin tá em alta, hein? Vocês bebem gin? Gin tônica ali, tradicionalzinho, né? Não, mas então, essa gin tônica dá pra ficar muito melhor. Mano. É? Cara, a Luísa faz uns drinks lá, cara, com umas especiarias. E é bem simples, sabe, cara? Às vezes a gente fica no drink, é uma coisa elaborada, um negócio. Cara, não. Tem que ser bom, tem que ser bom. Tem que ser bom, exato. Às vezes o mais básico é melhor. Não ficar, sabe... Vou querer experimentar, assim, só por questões de gosto, de entender como funciona, porque eu não conheço muito. Eu acho que é importante, cara. Aí, amor, vamos preparar uma degustação aí. Na próxima já. Vou querer. Aí. E hoje o assunto, então, é decisão da faculdade, decisão. Eu coloquei decisão aos 18, mas não é bem aos 18, né, cara? É decisão aos 17, por aí, né? Cara, para boa parte das pessoas é uma decisão que é de antes de nascer. Verdade. Nossa. Meu nome é Sérgio, porque minha mãe queria ter um filho igual o tio dela, que era médico. Caramba. E a minha vida inteira foi... Esse vai ser o médico da manhã. Uma decisão que, às vezes, de antes... Vamos entrar nisso depois, mas às vezes não é decisão aos 18, aos 17, às vezes nem é sua. Nem é sua. Às vezes a sua decisão é não ir por um caminho Total, que já né? está sendo empurrado. Caminho que já está pré-definido muito antes, né, Sim. cara? E é o que acontece muitas vezes. É difícil você se desprender, porque você forma toda a tua personalidade em cima daquela ideia. Sim. Entendeu? E a fazer a sua escolha decepcionar a família inteira. E é muito isso, né, cara? É muito isso de você já nascer com aquilo, né? Tipo, de esse vai ser assim. Então, desde criança, não, pô, isso aqui nem você falou, né? O médico da família. E como foi pra você, tipo... Primeiro fala um pouquinho mais o que você é, porque eu sei que você é professor. Sim. E eu não sei toda a sua... Pois é. Atualmente eu sou psicólogo e professor de psicologia aqui na UTFPR, em Pato Branco. E nesse papo, primeiro, então, muito obrigado pelo convite aqui, Góes. Obrigado você, pô, por comprar a ideia de maluco aí, não tem nada a primeira vez. No episódio 100 comemorativo, você me chama a gente volta de volta. É isso aí, vamos. Mas eu sou professor de psicologia. Então, psicologia social, psicologia aplicada ao trabalho. Então, essas questões de escolha profissional, orientação profissional, está tudo mais ou menos dentro do assunto. Então, muito feliz de estar aqui. E também não só pensar sobre o assunto, mas eu também sou objeto, também tive minhas escolhas profissionais, minhas pressões em cima de mim. Também já dá um estudo clínico de você mesmo, né? Ali junto, todo mundo já imagina faz. Como deve ter sido para você ter convivido com ter nascido já sendo pensado de vai ser o médico da família e tal. Eu imagino que isso não deve ter te feito tão bem assim, né? Não. Então, né? E como você foi se desprender desse médico? Então, né? Meu nome é Sérgio. E aí, essa é uma das questões que às vezes na psicologia a gente vai aprendendo, né? Quando você vê alguém em crise profissional, crise de escolha, às vezes pergunta para o adolescente assim, mas qual que é seu nome? Meu nome é Vanessa. Por que seus pais escolheram? Porque eu tinha a minha avó chamava Vanessa. E tal, o que ela fazia? Ela era professora de tal coisa. E qual que é o apoio da sua família? Eles querem que eu faça por acaso. A gente vai ver, 80% das vezes, até o nome da pessoa. Por isso a gente fala, quando o nome é mais bíblico, tipo o Mateus que está aqui, é até um fardo mais leve, a família achar, não, eu peguei o nome da Bíblia porque era um apóstolo, uma pessoa boa, então eu espero que ele seja uma pessoa boa. Na real, o meu não foi nem por isso. Minha mãe me fala que só porque era o nome da moda na época, ela falou, não, então vai Mateus. Mateus, eu quero que você seja apóstolo quando crescer. Tá? Provavelmente tinha um jogador bem bonito chamado Mateus. Não, um galã na novela. Moda, Pode ser que era sim. moda que já tem nesse... uns fardos aí. Mas ela nunca me falou isso por conta do meu pai, sempre estava perto. Então, eu vou perguntar depois no privado para ela. Assim, o meu é Gabriel. Você vê, né? O próprio nome já é uma questão que compõe nossa identidade. Então, se alguém te chama de um outro nome, você já fica totalmente... Não. Aliás, até dei esse exemplo numa aula recente, num estágio meu, que era no hospital psiquiátrico. Foi a primeira vez que eu aprendi isso. Tinha um cara num surto. E aí chegou um dos funcionários da clínica
E ninguém conseguia domar o cara. O nome do cara eu não lembro mais agora exatamente, mas é tipo Antônio, o nome do cara. Eu falei assim, não. Ô, Marcos. E aí o cara saiu do surto e falou, meu nome é Antônio. E aí você consegue puxar o cara de volta, porque o cara perdeu todo o contato com a realidade, mas o nome ainda está lá. A identidade. Então, a identidade pra gente, o nosso nome, ele é muito, muito... Por isso que a gente tem que valorizar muito quem troca o nome por trans, vai trocar de servo, trocou o nome. Para eles tem que usar o nome, porque para ele aquilo é uma bandeira gigante. Mas a gente carrega algo que parece que é uma bobagem, mas às vezes já traz uma pressão profissional. Então é muito comum, no meu caso, ouvir isso. Minha tia tem um tio chamado Sérgio, médico. Então, quando coloca um nome no filho, quando ela e o meu pai colocam o meu nome de Sérgio, já há uma expectativa. E o meu irmão chama Fernando, meu pai chama Fernando, então já havia uma expectativa que um prestasse direito, que meus pais são formados em direito, e o outro medicina. Então, só o nome, né? Só o nome já traz toda essa... Sim, e é algo que às vezes você pensa que não, esse nome é meu e não, esse nome vem de antes de você nascer e às vezes já traz uma expectativa. Primeiro que nem a escolha é sua, né? Sim, tanto que quando eu fui prestar, minha mãe falou, chamaram meu tio, médico, meu tio parou um Mustang, numa época que não tinha Mustang no Brasil, não, tipo 97. Nossa. Falou assim, você quer andar de Gol de Mustang? Eu falei assim, eu quero ser psicólogo. Caralho, imagina. Mas é toda uma pressão, né? Tipo, fazer um cerco assim, tipo... E aí, quando eu prestei vestibular, um pouco isso, sua nota você prestou, você entra em medicina, você não quer prestar? Falou assim, não, eu te dou um carro. Então, assim, a realização dos meus pais mais importante, talvez, do que a minha própria realização. E olha como o nome... desde que eu nasci. Então, quando você fala, quando foi sua escolha de ser psicólogo? Eu falei, olha, talvez tenha sido mais uma escolha aos 16 anos e decepcionar minha família e não ser médico. Aí depois que eu consegui tomar essa escolha de não ser médico, ali... eu estava liberado para ser o que eu quisesse. Mas porque eu já tinha decepcionado. Imagina o quanto que isso deve ter feito bem para sua cabeça, de poder seguir os seus próprios passos e de fazer o que você queria. E é isso que eu vejo, né? Tipo, o resultado disso é o quê? É um cara apaixonado na profissão, que é o que eu vejo, pelo menos. Eu acho bacana você tocar nesse ponto do nome, porque eu sou Matheus, sou da Bahia, de Barreiras, na Bahia, uma cidade no interior. E quando eu vim para Pato Branco, muito do fato de eu ter vindo da Bahia acabou adquirindo apelidos ali com os amigos mais próximos, de baiano e tal. E não que isso fosse uma coisa ruim no começo, e acaba te dando um pouco de identidade. Exato. E aí veio com o apelido do Nego Bai, que inclusive é o meu Instagram, quem quiser seguir aí, tá lá. E aí, tipo, quando eu adquiri esse nome para mim, e falei, não, essa é a minha identidade, já que é isso que a galera me conhece, é quem vem da Bahia e chega com aquele... Vamos trocar uma ideia, e é resenha e tal. E tem toda aquela... uma identificação do cara que veio da Bahia, né? É um preconceito, mas não que seja uma coisa ruim, entendeu? Mas foi o que me deu identidade. Mas em algum momento você sofreu preconceito por ter vindo da Bahia pro Sul? Olha, não sei se preconceito... Porque preconceito a gente já toma pro pé partido, que é uma coisa ruim, né? Mas não necessariamente, é só uma pré-ideia do que a galera tem de você. Elas não te conhecem. Exato. E, tipo, eu... Já trabalhei na UTF tem bastante pessoas, né? Tipo, do Nordeste, São Paulo. Sim. Então, acho que ali é um pouco comum, né? Então, não é tipo, isso aquele acontece... cara que veio da Bahia. Pô, tem um monte de gente que veio da Bahia que tá ali. Então, isso acontece em qualquer faculdade, eu acho que pública do Brasil, né? Porque é um ambiente que todo mundo que vai é sempre uma galera que é do Brasil inteiro. Uma pergunta que eu tenho é o que é, assim, esse fenômeno de tantas pessoas de todos os lugares do Brasil estão na UTF. Por quê? Pois é. Eu tenho até uma coisa... Uma polêmica. Denúncia. Sempre que eu falo essas coisas, vem uma voz na minha mente. Uma parte do meu ego fala igual o cara do Choque de Cultura. Rogerinho. Então, às vezes, quando eu falo comigo mesmo, o Rogerinho... Tá inventando informação aqui. Tá inventando informação. Que é... A gente tem uma mudança de processo, né? Então, por exemplo, eu fiz USP, e na USP tinha gente do Brasil todo. Mas antes eu fiz um pouco do Mackenzie, até depois eu vou comentar um pouco dessas diferenças. Você é de lá, você não... Sou de São Paulo. Nasci em Santos, uma cidade que há 400 anos falaram, a gente precisa dar um nome, daqui 400 anos vai ter um time chamado Santos. Vamos dar o nome de Santos. Em homenagem ao time que vai existir daqui 400 anos. Pelé, foi Pelé, isso é Pelé. E aí... Santos de Pelé, vamos mudar daqui uns dias na cidade. Santos de Pelé. E eu fazia questão de estudar em São Paulo. Então eu entrei primeiro no Mackenzie, fiz 2 anos de psico no Mackenzie, depois fui para a USP.
Mas na USP tinha gente de todo canto. E aí aparece isso, né? A gente fala, a identidade, ela tem que te identificar no meio dos outros, né? Então, quando eu estou aqui, eu estava vendo uma casa estava para venda, aí veio um tiozinho num terreno, você está vendo? De que gente que tu é? Isso é uma coisa que eu aprendi aqui no Sul, nunca tinha ouvido. Hoje eu já sei que ok, né? Não é um problema, mas quando eu vim de São Paulo, escutasse isso, eu falei, mano, o que você tá falando? Que negócio agora, é esse? Tá maluco. Mas de que gente que tu é? Hoje eu já sei. Eu falei, não, eu sou dos Pais de Barros, que você não conhece, não tem ninguém aqui no Paraná, do interior de São Paulo. É muito. Então, porque Sérgio tem um monte. Então, o que me identificaria localmente seria Pais de Barros. Só que ninguém. Então, fala, Sérgio da UTF, ou de São Paulo. Os alunos chegam de fora, é isso. Matheus tem um monte, mas tem o Matheus que veio, sei lá, do Nordeste. Então, a gente Tanto que acaba sendo a identidade. Tipo, o cara fala, o Matheus, qual Matheus? O baiano, que faz elétrica lá e tal. E aí acaba virando a identidade da pessoa, né? Que a gente fala, a gente tem uma certa identidade que vem da pressão familiar, às vezes até o próprio nome, e umas outras identidades que é no decorrer da vida. Mas sabe que eu acho que é um pouco difícil de lidar quando você tem, por exemplo, 17 anos, que foi o meu caso, quando eu vim pra cá, pra Pato Branco. E aí, quando você chega... o país com 17 anos, bicho. Não tinha nem pelo na cara direita ainda e já quis descobrir o mundão. Mas aí, tipo, isso acaba sendo uma parada que você não sabe lidar muito bem no início, porque como você já ainda é uma pessoa nova, você já não é muito receptivo com pessoas diferentes, porque você é acostumado a viver no seu mundinho, da sua família, dos seus pais, dos seus amigos de escola. E aí, quando você vai para um lugar tão diferente, assim, que todo mundo que te vê, a primeira reação delas é: nossa, mas quem que é você? De onde que você é? Pra você falar desse jeito aqui, diferente? E, tipo, sotaque, por mais que não seja algo agressivo, você, como não é tão... Tipo, você recebe aquilo tão bem no início, entendeu? E aí acaba se fechando um pouco, até que você percebe que é algo só inicial. De ser quem você é, né? Exatamente. Tipo, assim, e aí, tipo, no começo, o que eu fazia? Eu falava, nossa, eu vou ter que então cuidar um pouco como eu falo, porque eu vou pedir um pão na farmácia, ou na farmácia, eu vou pedir um pão na farmácia. Mas tem hoje em dia, eu acho que até tem pão na farmácia, eu acho. Então, farmácia de hoje em dia tem tudo. Os postos de hoje tem tudo. O Integralzinho tem, viu só? Pior que tudo tem. Não estou falando asneiras. É isso aí, você tá certo. E aí acaba sendo difícil de lidar no começo. Mas aí depois você percebe que é só uma questão inicial ali, e aí depois você se aprofunda com a pessoa e mostra quem você é, e você entende quem que ela é de verdade, você vê que aquilo é só uma questão inicial. E ali. Deve ser difícil, né? Que por exemplo, amigos de infância. É tudo lá na Bahia. Cara. Então você chega aqui meio que no zero, assim, sabe? Começar tudo de novo e tal. Parte boa. Você pode... Às vezes uma coisa que você ficou marcado lá na Bahia, você pode começar do zero aqui. Você acha que eu não vim? Você acha que eu vim de lá pra quê? Eu matei 3 lá, vim fugir. Na verdade, ele é procurado em 7 estados. Meu Deus, você não bota meu nome de verdade lá no final. Tem 6 filhos lá. Tem 6 filhos lá, ele fugiu, deve pensão pra todos. Quando eu fui pra São Paulo, Santos, São Paulo é 45 minutos, né? Menos de uma hora. Cara, eu tinha abstinência de Santos. Tinha que ir embora sexta-noite. Primeiro um ano em São Paulo, eu não saí nenhuma vez com meus amigos da faculdade, porque eu ia para aula sexta-tarde já com mochila para ir para Santos, porque eu tinha que estar sexta. Mas você sofria um pouco com o fato de ser de Santos em São Paulo? Tipo, você acha que isso pesava um pouco para você não conseguir fazer amizades tão profundas assim já de início lá em São Paulo? Um pouco, porque eu fui fazer Mackenzie. Mackenzie, na época, eu não sei agora, era meio classe média alta. E dava bastante diferença, cara. Dava bastante diferença. Então eu sofri um pouco porque em Santos é praia, né? Sim. Então assim, eu tinha uma amiga que era de Itanhaém, que ia de shortinho, blusinha, porque Itanhaém é praia, calor pra caramba. Em São Paulo, calor pra caralho. Em São Paulo ela era julgadona, ela sabe que é calor, até sacar que ela tinha que se vestir meio diferente porque é São Paulo. É cultura, né? Todo lugar tem as suas peculiaridades, né? Tipo, olha a treta que deu lá, por exemplo, no Leblon, lá da mulher de biquíni lá. Sim. Eu não fiquei sabendo o que foi isso aí. Uma mulher passou num carro de biquíni e tal, e uma mulher tava num estabelecimento e, tipo, ficou putaça, assim. Tacou copo d'água e tal. Nossa, e olha que você tá no Rio, cara. No Rio, tipo, eu nunca fui pro Rio de Janeiro, mas, tipo, eu vejo muito comentário, inclusive nesse fato do cara falar: no Rio as pessoas vão no mercado de biquíni, mano. Sim. Você ficou estressada por quê, mano? Tipo, então teve todo esse rolo. Mas nesse ponto de... Aqui se uma pessoa passa no biquíni, de biquíni tipo... aqui, aí se as pessoas vão estranhar um pouco, porque nem praia tem aqui. Eu acho que a única situação de preconceito forte que eu sofri aqui foi algo que nem foi tão agressivo assim, mas que você via que estava inserido no meio daquela galera ali. Foi um dia que eu fui no Patão jogar basquete, e aí eu estava jogando com mais 2 senhores, já que deviam ter uns
50 e poucos anos. E a gente tava jogando e trocando ideia. Início eles já perceberam que eu não era daqui. Eles, não, Pia, mas de onde que você é? Que você fala diferente e tal. Eu falei, não, eu sou da Bahia, vim para estudar no UTF, trabalho e tal. Eles falaram assim, não, da hora, galera de lá é gente boa. Minha filha também estuda no UTF, acho que ela faz o médio lá. E aí ela tem um amigo que é lá do Maranhão, se eu não me engano. Pia, gente boa, não sei o quê. Só não pode ela chegar aqui de mão dada com ele e tal. Aí eu falei, olha que... Sim, e aí eu falei, putz, eu não quis ser agressivo com os caras, mas claro que... E eles falaram uma naturalidade tão grande assim. Se fosse normal. Não, Pia, era gente boa, só longe mas... de mim. Isso. E aí eu falei, parece que é uma coisa que tava um pouco inserida ali no meio, mas não sei, as pessoas de idade, às vezes tem um pouco de... Não, pra caramba. De rejeição, assim, eu acho que é mais a questão de idade. Pato Branco, eu acho que tem uma questão muito forte com essa miscigenação, porque tem uma galera que vem lá do Haiti para trabalhar aqui, e eu acho que essa galera deve sofrer um pouco muito por conta da linguagem e por ser uma cidade meio tradicionalista e por ter essa ideia de que... mas como você veio parar para cá? Como você veio para tipo, veio fazer faculdade por causa dos seus pais, por você? Como que aconteceu isso? Como que foi essa história? Bem, eu vim para fazer faculdade de início, né? E porque, tipo, quando você chega ali numa certa idade na sua vida, você... Acho que, pelo menos no meu caso, eu queria dar um ar e procurar um lugar diferente, conhecer um lugar diferente. Eu tinha vontade de sair do Brasil, mas eu não tinha grana suficiente para poder sair. Daí, por conta do Enem, eu vim para cá, né? Que cidade que você... Sou de Barreiras. Grande Barreiras, um abraço pra galera de Barreiras aí que tá me ouvindo. Pessoal de Barreiras aí. Quantos habitantes? Tem 140 mil, é até grandinha a cidade. Grandinha. É o dobro daqui. E é até um estilo parecido de cidade. É uma cidade que é uma capitalzinha do oeste ali da Bahia, que tem um agronegócio bem forte. Inclusive teve uma migração bem grande de galera aqui do sul para lá, por conta de uma época que eles favoreciam essa... Não sei qual que é o nome, quando você divide as terras. Redistribuição de terra, alguma coisa assim. Daí teve bastante. Daí eu vim para cá para estudar e para dar um ar assim para cabeça. Como seus pais receberam essa, tipo, claro, foda você ir para um outro 17 anos, né, cara? Porque que nem o Sérgio falou, ele ia todo final de semana para casa, né? E aqui acontece muito isso, sabe? Tipo, até eu sou de Santo Antônio do Sudoeste. Então, muitas pessoas de lá estudam em Beltrão. Vão e voltam. Inclusive, minha namorada, ela estuda em Beltrão. Ela vai e volta final de semana sempre. Para você não tem esse final de semana para ir para casa dos pais, né? Tipo... Na real, assim, quando eu recebi a notícia de que eu tinha passado aqui, eu fiquei meio assim, porque era muito longe, mas a faculdade era muito boa. Eu pesquisei sobre isso e tal. E quando eu fui falar com a minha mãe... Tinha o professor Sérgio Paz na faculdade. Tinha o professor Sérgio Paz, eu falei, essa que eu vou falar. É isso. Daí eu fui falar com a minha mãe e ela, por ser de uma família muito pobre, ela teve uma experiência de sair de casa aos 11, 12 anos de idade. Dona Marisete, um abraço aí também. E ela passou muito por essa questão de ter liberdade muito cedo. Aí foi para Brasília. Então ela já estava acostumada com isso. Então ela falou para mim, mano, você tem total apoio, você está indo para estudar. A gente vai puxar daqui e dali, dar um jeito para te bancar lá. E a elétrica, ela apoiava também? Ela que... De onde você tirou a elétrica, mano? A elétrica eu tenho a visão que é a engenharia mais difícil do planeta Terra. Eu tava conversando com o Sérgio mais cedo. Tipo, sabe quando você é mais novo no ensino fundamental, aí você tem algumas matérias que você tem um pouco mais de facilidade. E aí eu tinha um pouco de facilidade com matemática, e aí nessa eu já falei, não, engenharia, mas eu não sabia muito bem o que eu estava fazendo. E aí na época que eu passei no vestibular, era a época que estava sendo o boom da energia renovável, estava tendo tudo, o tema de redação do Enem, era tudo voltado para isso. E aí eu falei, não, esse tema é massa, é um problema mundial aí que vou meter as caras e resolver esse bagulho. Daí foi isso. Mas a sua mãe, tranquilo. Tranquilo, me apoiou total. Meu pai ficou um pouco assim, porque ele sempre morou na cidade de origem dele, então ele não tinha essa experiência de sair de casa tão novo. Daí ele ficou meio assim, mas também me apoiou. Sair de casa você tá sendo modesto, né? Porque você atravessou o país, fora, né? Tipo, não, considerando a Europa, você foi de Portugal pra Rússia. É tipo isso, é tipo isso. Então, tipo... Eu entendo, às vezes, os pais ficarem um pouquinho mais apreensivos nessa questão, né? Tipo assim, pô... Não vou largar meu filho de 17 anos sozinho num lugar que eu não posso ajudar, tipo, tá lá sempre, Sim. não posso socorrer caso aconteça alguma coisa, cara. Você não tem um parente aqui, você não tem um, sabe? É você. Sim. Entende? Mas a confiança que a minha mãe me passou quando eu dei a notícia pra ela de que eu tinha passado, ela ficou, tipo, super feliz e falou, cara, eu acredito que você vai conseguir fazer isso e você tem todo o apoio. Você tá em que ano? Você tá se formando? Mais ou menos. Eu tô há 8 anos e meio fazendo engenharia. Não é uma pergunta que se faz. Não, mas... O pessoal da UTF aí... É porque o corona aí, tem 5 anos de corona aí a gente tá assim. O corona acabou atrasando, aí teve algumas coisas. Quanto você acha que sair de lá e vir até aqui faz parte da sua carreira, do estudo, faz assim, eu vou me formar um profissional completo
quanto você acha que mudar de estado está dentro do cálculo ou é efeito colateral? Está completamente dentro do cálculo, porque quando você sai da sua zona de conforto e vai para um lugar tão longe, você está meio que sozinho no mundo, você amadurece muito, entendeu? E isso eu acho que para qualquer formação profissional, acho que é muito importante. E com certeza o profissional que eu sou hoje vai ser totalmente diferente se eu tivesse ficado na minha cidade e tivesse feito a faculdade lá. Caramba. Não, e é um lugar inóspito, né? Porque, pra você ter uma ideia, a gente falou um pouco rapidamente de preconceito. O primeiro lugar que eu fui alugar um apartamento, me negaram. Então, eu fui alugar um apartamento. Aqui em Pato Branco? Eu sou de São Paulo, e de São Paulo você tem que ir para um apartamento. Né? Porque senão, se for para uma casa... Tem que ter fiador, tem que ter imóvel aqui. Uma casa, o aluguel é tipo R$12 mil, você não vai pagar 12 mil. Depois que eu descobri que a casa é mais barato que o apartamento de Pato Branco. É bem isso. Porque tem pouco apartamento, o pessoal acha que é, sei lá, mais luxo. Eu não sei. E aí eu fui, vi um apartamento, e aí voltei na imobiliária, estava na imobiliária, ligam lá. Falei assim, não. Aí eu escuto. Não, ele não é aluno, ele é professor. Cara. Não, mas ele não é aluno. E na época eu estava casado. Disse, não, mas ele não vai da festa, ele é casado, está aqui. Aí, não, mas ele é funcionário público, então não vai atrasar o pagamento. Aí uma hora, ela falou assim, agora no momento. Aí ela me olhou e falou, o síndico, que não é o dono do apartamento, viu você e está pedindo para não alugar para você, porque você é de fora. Cara. Nossa, sério? Sério. Então, assim, aí eu já vi que ia dar treta. Melhor E aí, depois ele começou a fazer pergunta. Aí falou, não, ele tem um gato. Não, no gato não pode. Começou a inventar. Já inventa para algumas não ir, coisas. porque eu não sou da região e eu era ligado ao TF. Sendo que eu perguntei, assim, na hora, assim. Falei, onde você trabalha? Tal lugar. Eu falei, eu ganho 3 vezes mais que você, cara. Você não quer alugar um apartamento? Pois Você é, tá né? maluco, Porra, mano. cara. Você vê que a questão foge Não é completamente questão da de questão financeira, Foge. vai mais para a questão Preconceituosa. de... Em São total, Paulo, assim. em São Paulo, aluguei apartamento uma vez num lugar e chegou 15 mil a reais. dona, a dona do prédio chegou e falou: olha, você tem algum problema com preconceito e tal, com gays? Eu falei, não. Falei, porque tem um casal trans em tal andar, então se você quiser alugar, tá lá. E aqui, assim, pagou, entrou. Que, é disso. E, Total assim, diferente. eles, tipo assim, ó, eles pagam em dia, então ninguém vai mexer com eles. Então eu tenho uma cidade muito mais profissional na grana. Então, assim, Mas eu acho que também porque São Paulo também já é um lugar muito mais miscigenado do que aqui. Isso aí eu acho que já faz muita diferença, né? sim, então assim, mas é bem isso, assim, e são relações mais profissionais. Pode ser branco, loiro, alemão, se atrasou uma conta, Não o quer seu dizer vizinho, Não importa o seu quem você vizinho seja. trans e tal, Tá pagando em dia? tá pagando irmão? em dia, Tá, quero nem saber quem é você. Você abaixa a voz para falar com ele. Então assim, aqui não, né? Aqui eu não, tive... Não importa. E a gente sabe, né? Eu até falo, às vezes, na disciplina, você vai fazer uma vaga, porque você está estudando engenharia. E eu trabalhei com RH em São Paulo, então eu quero contratar um engenheiro. Então, assim, eu tenho lá o Matheus, quantos quilômetros dá de lá até aqui? Uns 2.000 e quase 3.000. Não sei Misericórdia. exatamente. O cara que cruzou Cruzou o Brasil. cruzou aí. o continente, né? Porque continente, é mais, verdade, o cara cruzou veio. o continente. Saí da linha do Equador ali, vi umas 3 linhas para baixo. Cruzou o ali, só continente, pra veio ver. para um lugar que eu, que sou branco, hétero e funcionário público, sofro preconceito. Imagina. Imagina. Então, assim, Exatamente. eu, cara, sofri preconceito. Eu que sou a semente do mal, branco, exato. hétero, classe média, sabe? Eu que Sim, sou sim. O padrão o ali. problema do mundo, eu sofri preconceito. Então, você cruzar 3.000 quilômetros para vir para cá, num lugar que você não conhece ninguém, menos de 18 anos, né? Isso é o que a gente chama de autodesenvolvimento de comportamento, habilidades e atitudes. Por isso que às vezes a gente pega no RH e os caras falam assim, pô, mas por que tem que fazer dinâmica de grupo? Para eu separar o cara que mora do lado da UTF, a mãe faz comida e troca ele, dá banho, ele manda ele, do Matheus. É bem Que isso. eu dou uma situação, um problema, e fico mudando a situação. Porra, mas dinâmica de grupo fica me sacaneando. Fica, porque quer te dobrar para ver quem que quebra você reage e quem é flexível. Para ver até onde você As consegue situações, ir é na bem própria isso. dinâmica Sim. ali. Então, né? o que eu vejo é muito mais isso, né? Tipo, a diferença da pessoa que meio que na mão, assim, sozinho conseguiu e daquele que meio que teve tudo ali. Eu acho que o amadurecimento como profissional é muito maior. Sim. Muito, não, muito maior. claramente. Tipo, não tem nem o que... Eu chego a contar que eu tive numa consultoria uma vez que a gente fez dinâmica de grupo, tinha gente de pública e de particular, e entrou cara de particular e não cara tipo, da pública mais top do Brasil. E por que aconteceu isso? Porque o cara da pública falou, não vou fazer dinâmica, eu sou do ITA. Ah, Eu falei,
Soberba. Tão rígido, tão rígido. E pra gente, às vezes, você tá no RH, você vai fazer vaga, você vê um cara assim, o cara nasceu, faz tudo isso, tipo, se forma aos 20, faz mestrado aos 22, é o que a gente chama assim, parece aqueles carros de arrancada, que é o dragster, né? Então o dragster compridão, arranca e chega ali, tipo, eu não sei quanto que eles fazem, 400 milhas, não sei. Não sei também. Mas atinge... Mais que aquilo... Você faz, tipo, é bonito de ver. Você vê esse cara que só estudou, nunca fez nada, nunca saiu da zona de conforto e entra numa ultra universidade. Você vai botar ele numa dinâmica de grupo, você vai ver o quê? A vida dele, nota 9,9, assim, o coeficiente dele é altíssimo, nunca reprovou, nunca atrasou o curso. É como se ele fosse um carro de dragster. Ele arranca muito rápido e chegou muito rápido lá, parece que ele é perfeito. O que você faz na dinâmica de grupo? Você dá o Grand Prix de Mônaco, que é no meio da cidade e é ruim. Então, vence o melhor piloto, não o carro mais rápido. E o dragster, ele é bonito de ver. Quando chegar no final, o que ele faz? O pessoal levanta porque ele não faz curva. Então, o carro mais rápido do mundo não faz curva. E o que eu quero no mundo de empresa, no mundo capitalista, de criatividade? Olha só o corona que a gente tem hoje, isso aí já exigiu exatamente. Entendeu? Exatamente. Total. Então, não basta você saber fazer. Você tem que saber ser alguém que consegue entregar relações e produtividade. E você vê, você pode ser o melhor engenheiro do mundo. Bateu o corona, você falou assim, não vou fazer. A gente tem que terminar tudo aqui. Então, acabou. o que é dinâmica de grupo? Eu pego e eu nunca dou nada muito perfeito. É tudo meio a boca. Porque eu quero ver quem dá nó em pingo d'água. Então, quem mudou de cidade? Cara, eu consigo, sem saber do histórico das pessoas, dou dinâmica. Eu sei quem mudou de cidade, quem morou em república. Quem não comprava uma... O morar em república também dá, né? É tenso. Uma maturidade, porque... Sim. Caralho. Pode ser seu melhor amigo, vocês vão ter uma treta porque você está vivendo com a pessoa todos os dias, o dia inteiro, e qualquer coisinha que você acaba deixando para o outro dia vai acumulando, entendeu? Um prato que você deixa ali, que você leva para o seu quarto, que você faz alguma coisa assim, vai acumulando, e chega uma hora que você explode. Ou não, né? Aí vai de você saber lidar com isso. E você tem que lidar com essa pessoa todos os dias, né? Então, dias ruins, dias bons. Então, às vezes, você não tá pra conversar e tá a pessoa ali, aí você já é meio grossa, outra pessoa é grossa. Pô, então isso acontece muito, né? Sim. Isso, às vezes, mudar de estado, morar em república, é uma escolha, às vezes, mais impactante do que o próprio curso. A gente tem alguns cursos... E interfere diretamente em como você vai lidar com o seu curso, entendeu? Sim. Às vezes, a gente tem alguns cursos que às vezes ficam mais próximos. Tem umas administrações de empresas e alguns cursos de publicidade ou marketing que se aproximaram em São Paulo, pelo menos. Então, mas eu mudar de cidade e ter que trabalhar para me manter e fazer um curso, às vezes me bota muito mais na área do que numa particular. Estudar numa particular, trabalhando, correndo atrás, do que às vezes ficar numa pública em zona de conforto. Sim. Mas, então você acha que na faculdade é muito teórico e pouco prática? Não necessariamente. Porque assim, eu falo isso total cagando regra, porque eu não fiz faculdade. Mas eu vejo que o cara que trabalha, pelo menos que seja um estágio, ele está muito mais preparado. Sim. Ele está muito mais preparado. Mas é essencial você ter a parte teórica também muito aprofundada, porque você não sabe o que você vai lidar. Não tem como você, exigir a parte prática tanto assim, porque a parte prática é infinita, né? Tem muitas regiões que você pode... Porque se acontece alguma coisa lá que você não fez um teórico, você não sabe o que fazer. Você não sabe o que fazer. Você não está preparado, porque você não está... Agora, quando você já trabalha com isso, você já passou por essa situação e você já aprendeu como lidar com essas situações, que na faculdade às vezes não vai ensinar, entende? Então esse profissional é muito mais preparado do que isso. Então, eu acho que, essa parte de estágio, eu não sei muito bem como funciona, mas acho que essa parte de estágio é essencial. É essencial. Caralho, é essencial. Ali que você aprende realmente a usar o que você aprendeu, sabe? Tem que pegar, tem que fazer nas férias, tem que fazer em qualquer momento que você tiver, porque é onde você une tudo, né? Você vai lidar com pessoas, você vai lidar com problemas, você vai lidar com empresas diferentes, e tudo isso aí agrega muito, né? A questão de estágio, eu acho que ela tem que ser muito, muito valorizada e abordada realmente, porque eu falo isso por mim mesmo. Eu trabalho desde os 14 anos. E eu acho que às vezes as pessoas não entendem isso. Às vezes as pessoas acham que só com a faculdade já vai conseguir qualquer coisa, e é isso aí. Eu acho que cada vez mais não. Entendeu? Cada vez mais não. E cada vez mais está se tornando aquilo que o Sérgio falou, essa dinâmica de grupo. Não importa mais só o que você tem em currículo.
Entendeu? Não importa o que você viveu durante a faculdade. É isso, né? e como você se sai, você vai lá fazer uma entrevista, alguma coisa, a pessoa pergunta e você tem que saber falar, você tem que saber, porque é situações que vão ser expostas e tal. Não é só o que tá no papel que conta. Claro. É meio que tudo. E cada vez mais vai ser assim. Então, acho que a faculdade, ela tem que explorar, ela tem que... Porque tem, né? Tudo isso eu falo cagando regra, eu tenho que... tem os horas obrigatórias, né, de estágio. Como que funciona essa hora? Eu não lembro, na real. Professora... Eu só tô fazendo os estágios e tudo. Depois eu paro para contar isso aí. A gente pode pensar assim, os cursos, eu acho que mesmo nas particulares tem muita engenharia que é manhã e tarde. Isso, né? Integral, né? Ou aqui a gente tem as engenharias, são 5 anos, manhã e tarde, e tem uma engenharia, que é a engenharia de computação, que é tarde e noite. Então a gente chama de período integral. Não que você vá ter aula todos os dias aqui na UTF, por exemplo, mas é quase todos os dias. Às vezes você tem uma manhã, uma tarde, ou etc. Mas você tem dentro uma série de possibilidades. Então, se por um lado, não é um período único que você pode fazer estágio. Então, eu vou estudar, fazer engenharia só de manhã, faço estágio à tarde, ou o contrário. Aqui fica mais complicado, mas há uma compensação que a gente vê nas públicas, que são os projetos internos. Então, por exemplo, você tem... quase todos... iniciação científica, algo do tipo, você sim. Tá querendo dizer. Não, mas nem falando da parte mais acadêmica, que é a iniciação científica, é uma pesquisa científica que você faz, em geral você ganha bolsa. Mas todos os cursos têm empresa júnior, sim, verdade. Que pegam... Até a Pro Júnior do Civil é que eu conheço, que tem uns amigos não, meus. E tem várias, né? Tem todas quase tem. E você pega a demanda da sociedade, você faz projeto, às vezes faz projeto, às vezes até de graça, só para botar os alunos funcionando. Eles fazem recrutamento e seleção interna, tem plano de carreira interno. É uma empresa interna dentro da faculdade, eles né? replicam uma empresa. Fora isso, você tem os projetos de competição, seja de construir o Baja, que a gente tem, que é o carro de... Verdade. Como se fosse para andar na lama e etc. Tem os carros... Da Tubarão Branco. Da Tubarão Branco. Rinha de Galo. Sim. Você tem todos os projetos internos no qual entra em competição. O pessoal viaja ao Brasil, viaja ao mundo. Então, você tem uma empresa de criar um produto e seu produto tem que ser melhor que os outros. E é bem interessante porque, por exemplo, o Matheus está aqui e a UTF tem muito curso de exatas, e na exatas a gente pega uma galera que é ultra perfeccionista. É mais comum pegar na exatas do que na saúde e na humanas. O pessoal que é mais perfeccionista, o que se indica ser um pouco mais rígido nas escolhas. Então, quando esse pessoal entra numa empresa júnior ou num projeto de competição, eles falam, porra, mas eu tenho que ficar 12 horas nisso por semana, 12 horas que eu vou ficar estudando menos, vai baixar meu coeficiente de 95 para 92. Assim, meu amigo, ninguém quer saber do seu coeficiente. Eu vou botar você numa dinâmica de grupo. Mas como é que você vai fazer uma pessoa entender isso? É difícil entrar na cabeça desse tipo de gente. Essas exigências passa muito a questão da pressão dos pais, eu acho, né? Tipo, desde sempre você tá cobrando e você tá exigindo que o seu filho realmente seja um pouco meio perfeito, né? Então, acho que isso eleva como personalidade dentro disso que daí o professor falou. Aí a gente já toca num ponto importante em como que os pais eles acabam guiando a gente, nossas carreiras, e qual que é essa pressão em cima da gente. Exato. Sim. E você consegue ter uma... E quando a galera vai percebendo que ela tem que ser mais flexível, começa a fazer jogo de disciplina. Não, eu me formo 6 meses depois, mas eu vou mexer com as disciplinas, aí eu tenho tempo para fazer estágio. Então o pessoal começa a fazer um autoplanejamento que é um desenvolvimento. Então, assim, você também se desenvolve. Então, a pública tem complicações. Eu acho que a pública tem complicação não no sentido de ela ser mais teórica. Eu acho que isso é mais propaganda de particulares. Os particulares botam muito isso em propaganda. Eu fiz 2 anos de Mackenzie, de psico no Mackenzie, depois eu fui para a USP e fiz 5 na USP. Então, eu fiz 7 de graduação sem nunca ter reprovado uma disciplina. Caralho. Porque eu mudei de curso e eles não davam equivalência de nada. E os 2 eram teóricos, os 2 eram práticos igual. O problema da pública é que, em geral, eles botam integral. Então, eu fazia manhã e tarde. Na USP, isso te prejudica para conseguir estágio, mas você consegue compensar buscando outras experiências. Dentro da faculdade mesmo. Dentro da faculdade, ou jogando com disciplinas e fazendo... Então, mas a gente não precisa sair também, necessariamente da faculdade para ter essa experiência de estágio, né? E assim, a gente também tem os cursos noturnos. E algo que eu queria comentar, porque a gente estava falando do Matheus, né? O Matheus atravessou o continente para vir aqui para o UTF.
E a gente tem pessoas aqui da cidade que não sabem, por exemplo, que tem uma universidade pública aqui, que é o TFPR, e que é gratuito. Então, a gente faz, às vezes, a semana de profissões, no qual levam as escolas, o pessoal visita o TF para conhecer como são os cursos. A FADEP também faz, a Mater Dei também faz, toda a universidade faz, para mostrar para as pessoas da região, como é que é o curso, como é que é o laboratório. Para guiar um pouco qual que é a escolha de vida que a pessoa vai fazer, né? Isso, às vezes a pessoa, eu falo, não, eu quero a área da saúde, mas eu não sei bem a diferença de uma fisioterapia. E mostrar também, que nem eu falei, eu queria publicidade, mas eu nem sabia o que publicidade fazia. Pois entendeu? é, tipo, eu queria isso. total pelo motivo errado. Sim. Entendeu? E é o que acontece. Então, tipo, muitas desistências de curso, trancar curso, acontece por essa desilusão de achar que é uma coisa quando entra e lá ver que não, é totalmente diferente, não é isso. Então, eu acho que é muito válido isso de você explicar sempre antes, falar assim, não, é assim, é isso então, que é o curso. Uma coisa que a gente fala para a galera que está querendo se decidir não é nem idade de decisão, porque então a galera começa a trabalhar e falar, aos 25 anos, fala, agora estou com mais tempo, agora acho que vou dar uma olhada num curso. Tá tudo bem. Vá nas feiras de profissões de todas as universidades da sua região. Até porque, quando a gente faz na UTFPR, eu dei palestra de carreira 2 vezes em feira de profissões e eu perguntei, quem é que acha que a mensalidade da UTF é mais de R$2.000? Uma galera levantou a mão. Quem é que acha que é entre 1.000 e 2.000? A galera levantou a mão. Galera das escolas da região que estavam visitando achavam que tem mensalidade da UTFPR. E a gente tem, às vezes, curso que tudo bem, que é porque, em geral, é muito difícil, mas sobra vaga. Só assim, meu amigo... E eu lembro quando eu fiz uma pergunta para uma galera de uma escola pública que estava lá. Falei, galera, entre fazer engenharia aqui na UTF e ter um Golf 2008 rebaixado, o que vocês escolhem? A maioria escolheu um Golf rebaixado 2008. Eu escolheria o Golf também, hein? Então, com certeza, mano. É o Golf, velho. Depois eu vejo essa porra. E é muito interessante porque você tem... E claro, sempre houve, mas a gente vê que isso é maior hoje. Um imediatismo extremo. Então, tem concessões que, às vezes, por exemplo, o Matheus podia estar lá, trabalhando, ganhando 3.000 por mês, mas está escolhendo estar aqui só criando dívida, cara. Para depois poder ganhar 12, sabe? 12. Então, assim... E fazer o que gosta, né? Que é muito importante. Você fazer algo que você sinta realizado e não, tipo, quero me matar no meu trabalho, sabe? Sim. Tipo, beleza, eu entendo que trabalho, às vezes, por mais que seja um negócio que você gosta, quando se torna um trabalho, se torna... Mas, cara... Se você tem mais vontade de se matar do que trabalhar, mano, sim, então... é errado. E é um negócio que... Eu lembro quando a gente conversou até lá no Aja, um negócio que o Wellington tinha me falado, que você teve vários casos dessa questão do mercado de trabalho. Pessoas que queriam se matar o tempo inteiro e se matavam, né? Tipo, não era... A gente tem muito... A gente chama de síndrome de burnout, que é o síndrome de esgotamento profissional. Então, você fica tão estressado tanto tempo que chega uma hora que na hora de ir para o trabalho começa a dar dor de cabeça, diarreia, tremedeira. A pessoa tem sintomas de virose. Então, diarreia, tremedeira, dor de cabeça. Você coloca o termômetro, dá 38. Caramba. Aí ela chega no hospital, o cara vai, você deve ter comido alguma coisa no final de semana. Intoxicação alimentar. Isso em geral é para segunda-feira que dá. Tá. E dá um atestado de 2 dias. Dá um atestado de 2 dias, a pessoa pegou o atestado, ela relaxa, você bota o termômetro, 36,5. Então a temperatura baixa na hora, baixa a pressão. Por quê? É igual quem tem pânico de avião, quando vai entrar no avião, diarreia, tremedeira, dor de cabeça, a pressão sobe, a temperatura sobe. Não precisa mais de avião, você vai de moto, que é muito mais perigoso. A pessoa relaxa então, tudo e os bem, sintomas moto vão embora. Tá suave. Então, quem passou por um quase acidente de avião costuma ter isso. A gente chama estresse pós-traumático com avião. Tem pessoas que ficam com estresse pós-traumático do ambiente de trabalho. Não precisa ter acontecido um assédio moral, um assédio sexual. É só a insatisfação crônica, aquele mal-estar, faz com que pareça que você tem estresse pós-traumático de andar de avião, só que indo para o seu trabalho. E aí você... Nunca ligam a isso, né? Tipo... Não, e assim, o que é muito comum a gente pegar na psico? A pessoa chega e fala, eu acho que eu estou ficando louca. Porque fala, olha, vamos... e esse ambiente, como é que está o ambiente? Como é que é nas férias? Não, nas férias some. Então, tem a ver com o ambiente. A pessoa, não, porque eu amo essa empresa, eu sou essa empresa, eu visto a camisa da empresa, eu tenho aqui, ó, uma tatuagem da Nike no meu braço, eu sou a Nike. Assim, meu amigo, talvez uma época tenha sido assim. Agora, vamos pensar numa transição de carreira que você não precisa mudar de área, é só mudar de empresa, cara. Sim. Mudar de filial. Mas esse ambiente, você chegou no seu limite.
Essa pessoa ela se identificou tanto com aquilo que ela não consegue fazer o que a gente chama de transição de carreira, ela adoece. Adoece e vai para o esgotamento, aposenta por invalidez, porque ela fala assim, não, mas que é um dos grandes problemas do mundo de decisão de carreira. Eu nasci para isso. Quando eu aprendi a falar, a primeira palavra que eu falei é advogado. Escritório dos associados. Não, cara. Assim, por mais que tenha sido uma ideia que você foi se identificando desde criança, chegou num ponto que você não gosta mais. As pessoas vão mudando. As pessoas vão mudando, as pessoas vão mudando. E isso a gente pode trazer também para dentro do ambiente universitário, que acontece bastante. Tipo, é muito cedo para você escolher uma carreira que você vai seguir para o resto da vida. E aí você cria esse estresse pós-traumático até com prova, por exemplo, entendeu? Vai chegando a época de prova, você percebe que a galera começa a ficar mais estressada, começa a ficar mais com sintomas de tu tá saindo agora de uma semana de prova. E a gente vê que... E você pega estudante e fala, qual que é a função disso? Minha função é me formar. E eu conheço pessoalmente pessoas que se formaram e chegou com o diploma para a família e falou, tá aqui. E foi fazer outra coisa, música, começou do zero depois. Totalmente diferente. Começou do zero depois. Mas entregou o diploma, falou assim, ó, tá aqui, ó. Você não cuidou de mim até os 17, eu tinha que te pagar com isso aqui, tá aqui o diploma. O problema é que até chegar nesse ponto de ter o diploma, tem muita gente que corrompe a própria mente, né? Porque é difícil normal de conquistar, tipo, fazer uma faculdade de engenharia é uma coisa muito difícil. E se você não gosta muito daquilo, você não consegue estar inserido dentro daquele ambiente, você sofre muito, entendeu? Sim, e a gente aí, qual o preço que você vai pagar por ter aquele diploma? E com casos de suicídio, inclusive. Exatamente. Em geral, no triângulo dos doutores sem doutorado, que a gente fala, né? Que é medicina, direito, engenharia, onde os pais têm, às vezes, um grande escritório e quer que o filho dê continuidade. Seja um escritório de advocacia ou uma grande clínica médica. E desde criança vai colocando. Então você tem uma pressão enorme. Assim, esse é o meu filho, é isso. Se você não quiser, porque você não é meu filho. Cara, então, a pessoa, vou te deserdar se você não... Então, isso aqui não é seu. Isso é mais comum nas que a gente chama das clássicas que estão aí desde Dom Pedro. Agora, você não vai ver alguém... Pessoal, gente boa, né? Acadêmico de medicina sempre muito parceiro. É muita pressão. Então, você vê, por exemplo, eu estive uma época junto com a Unifesp em consultoria por causa de suicídio de estudantes de engenharia no ITA. E teve uma fala de um estudante que me choca até hoje, que é, minha vida toda foi entrar no ITA. Eu entrei e se eu reprovar tantas disciplinas, eu sou excluído. Mano, desencana, cara. Você prestou isso pela sua nota, você entra na Poli, na USP, vai para a USP, é de graça também, sem pressão. Eles vendem bebida na Poli. Era o único lugar que vendia cerveja, não sei hoje, mas era o único lugar que vendia cerveja. É da hora, Poli. Eu falava, cara, vai pra Poli. E é uma baita faculdade igual, né? Tipo, pô. Eles falavam, não, tem cerveja. porque ele não tinha escolhido engenharia. Ele tinha escolhido ITA. Caramba. Então, é o que a gente chama de um fanatismo por algum fator. Então, quando eu fiz orientação profissional, nos meus estágios de orientação profissional, um pouco depois de formado, pegava, às vezes, galera que estava no 3º ano de cursinho para medicina. Né? A gente está até falando coisas assim. E eu lembro, primeira coisa que a gente faz na orientação profissional, principalmente quando é das clássicas, não entra nem engenharia, mas direito e medicina. Como que é a vida de um advogado bem-sucedido 10 anos depois de formado? Você para um BMW na frente do restaurante, abrem a porta e falam, doutor, sua mesa está reservada. Ele vai descrevendo situações da vida social onde você tem o reconhecimento por status do reconhecimento profissional. Você não vê alguém que está há vários anos de cursinho, que está começando a dar indício de que ele sai, no simulado ele vai muito bem. Tive vários de orientação profissional. Simulado, ele entrava. Aí quando ele faz a prova, dá branco. Ele se sabota. Quando você pergunta, me conta um dia do trabalho. Não, depois do trabalho, o pessoal se juntando, indo para um happy hour. Nunca é sobre o trabalho. Ele fala, eu vou ficar sentado, fazendo petição, pegando o modelo pronto e botando o nome da pessoa, CPF, fechando petição, copiando... Não, ninguém fala. Ninguém pensa nesse lado. A mesma questão com acadêmicos da medicina. Então a gente pegou, quando eu fazia lá esse estágio na USP, no final da minha graduação, estudantes que estavam prestando há vários anos medicina, me diz como é um dia eu lembro de uma menina, chamada Vanessa, uma japonesinha.
Me diz como é que é um dia de uma médica. Você sai, você entra no elevador e as pessoas falam, você é médica? Foi por quê? Porque você está porque você está de estetoscópio. Tá de jaleco. Parabéns. Ela vai citando que ela vai andando no prédio. Eu falo, fecha os olhos. Me descreva um dia. E essa é uma pergunta que quem está em dúvida de decisão tem que fazer. Então, se você está em dúvida e está escutando isso, faz o que eu vou te dizer agora, caro ouvinte. Me descreva um dia da profissão de quando você for bem-sucedido. Pausa aí, responda. Por quê? O que eu tenho em várias pessoas? Elas descrevem um final de semana, uma viagem, as pessoas dando parabéns, ela ganhando um título, ela andando na rua, ela gastando uma grana, ela saindo em foto e tal, dando uma entrevista para o UOL sobre infectologia, mas em nenhum momento ela fala, eu estou lidando com um paciente todo urinado, defecado, sangrando, mexendo ali, ninguém fala como é. Saindo o dedo no cu das pessoas. Exatamente. Correndo risco de vida, como a situação que a gente está vivendo agora do corona, né? Linha de frente do corona. Sim, atendendo o paciente 6 horas seguidas de fralda, porque eu não posso ir no banheiro tirar roupa, porque eu não tenho outra roupa para colocar. Então, vários médicos usando fralda. Ninguém cita o dia, o minuto a minuto da profissão. Cita o quê? Um reconhecimento. Caramba. Em geral, quando te perguntam como que é um dia da profissão e você não fala do exercício da profissão, você fala do status, é porque você não... provavelmente você vai entrar nesse curso e vai tomar um baque que, meu amigo, porque você quer ser rico, mas quer não quer ser um profissional. Quer ter status. É rico mais status. Você quer ter reconhecimento. Você quer agradar a galera. Porque também, às vezes, é uma pessoa que você admira, né? Um médico, você, tipo, eu quero ser a pessoa que eu admiro. Tipo... Mas às vezes você admira porque você vê que o meio social que ele vive, ele é colocado no centro das atenções. Não, e é muito também porque dele, né? O que é passado pra gente de ser um profissional bem-sucedido é isso, é de ter um carro do ano, é de ter uma casa bacana, de viajar pra Europa uma vez no ano, entendeu? Sim, e são cursos, por exemplo, medicina e engenharia, em geral, a parte mais difícil da carreira é a graduação. O abandono da engenharia e na medicina é altíssimo na graduação, mas depois baixa. Porque o exercício profissional ele tende a ter reconhecimento. Você ganha um salário, você se sente útil na graduação. Na graduação é só a parte só se que fode, você naturalmente. Fez só a sua obrigação. Exato. Né? Então, a graduação... E o teu pagamento é a nota, né? Não é nem dinheiro, você tem uma boa nota. Não, e assim, o seu pagamento seria 10 menos os seus... Você está gastando, né? Então, é sempre no débito. Então, quando você vai fazer uma escolha profissional, em geral, as pessoas estão pensando o status e o reconhecimento e não no exercício cotidiano da profissão. Interessante esse ponto aí, professor. É uma questão clássica. Mas como que resolve isso? Tipo... Vou comentar o caso da Vanessa. Isso. Termina o caso da Vanessa. Que hoje em dia deve ter 40 anos, igual. Não, ela deve ter uns 35. A Vanessa, 3 anos... Você conhece você sabe quem ela hoje em dia? Não, nunca mais viu? Não, eu tive ali, na graduação da USP, eu fiz 3 grupos de 5 pessoas, mais ou menos, que a gente acompanhou 6 meses até prestar. Ela era uma acadêmica que estava fazendo 3 anos de medicina, e nos 2 primeiros, ela fazia o... Passava no simulado e... O simulado é com perguntas prévias já utilizadas. No simulado, ele simula bem. E ela entraria. E aí, só que ela dava branco. Então ela estava lá porque ela queria entender a autossabotagem. E aí eu perguntei, o que você gosta de fazer? Ela falou assim, eu gosto de tocar. Ela tocava violoncelo. Eu adoro, então eu estudo. E eu falo assim, eu falei, qual que é o seu... Tem gente que eu pergunto assim, você tem que se obrigar a estudar. Então, qual que é? É chocolate que você se dá? Não, é LOL. A cada 3 horas que eu estudo, eu posso jogar uma de LOL. A pessoa faz os contratos. Então, qual que é? O que você faz quando você bate suas metas? Eu toco violoncelo. Então, quando ela estudava tantas horas, ela se permitia ficar tocando sem culpa de estar fazendo algo que dava prazer. E aí, claro, foi ficando claro que o que ela gosta de fazer na vida era ser musicista. Resultado, no final... A família ficou muito descontente do nosso processo de orientação profissional porque ela não prestou medicina. Caralho. Ela prestou música. E a nota dela de música, ela entrava em medicina. Caralho. Porque na hora de prestar música, ela não deu branco. Né? O branco é uma autossabotagem. No caso dela,
Porque ela não queria entrar, cara. Ela não queria entrar. Ela não queria entrar. E é muito louco. Não é consciente, né? Tipo, é algo que o seu próprio subconsciente ele manda... Eu tive um colega que entrou em primeiro. Real, né? E é muito louco isso. Eu tive um colega que entrou em primeiro, em psico. E quando um grupinho de amigos falou, mas você entrou em primeiro, qual que foi sua nota? Aí uma galera pegou, eu lembro de uma menina pegava, mas a sua nota entrava em medicina. Falou, sim. Aí ela, vai fazer medicina. Como se... Não tem escolha. Você tem escolha. Se a sua nota é medicina, é medicina. Se não, você vai... Eu tenho casos de amigos meus que estão, acho que até tentando ainda, que tipo... Se é pra estudar bastante, eu vou estudar pra fazer medicina, não vou estudar pra fazer outra coisa. Porque medicina é colocada como um troféu, assim, sabe? Sim. Sempre foi assim. Mas é que tá, né? E a pergunta é, você quer ter X status ou você... Quer fazer o que você gosta. Nossa, e nessa hora eu acho que é muito importante a família, né? Os pais fazem toda a diferença nisso. Eu acho que tipo, você é um exemplo muito forte disso por ter tido a sua carreira meio que guiada para ser um médico, já desde o nome, entendeu? Mas o Sérgio acho que meio que tacou foda-se, né? Tipo, mas isso não foi porque ele foi. Mas isso porque ele foi. Por isso que ele foi à frente, entendeu? Não porque mas a família dele falou, não, pode fazer o que você quiser. Tem uma dúvida que eu nunca vou conseguir resolver, que é o quanto eu me desvinculei. Porque o que é psicologia? É um pé na humanas, um pé na saúde. Isso é verdade. Que eu fiz os meus estágios em hospital também, hospital psiquiátrico. Eu tive biologia, anatomia. Então, o que a gente tem na engenharia? Pais que forçam a pessoa para fazer engenharia, mas a pessoa é de humanas, ela faz arquitetura muitas vezes, porque pega arte e design. Então, ela faz uma concessão. Eu acho, qual que seria se eu não tivesse nenhuma pressão para ir para a área da saúde, talvez eu tivesse feito sociologia e entrasse na sociologia da mente. Então, como é que cada espaço a pessoa pensa de um jeito. Porque na psicologia eu virei psicólogo social e organizacional e do trabalho. Tanto que o pessoal da psico, quando vai na minha casa, eu namorei uma psicóloga há um tempo, ela foi em casa e falou, cadê os livros de psicologia? Eu falei, como assim? Como assim? Tá aí. Por que o uso do véu no tal Estado Islâmico as pessoas se matam? Isso é psicologia, cara. Isso é psicologia, exatamente. Não é só terapia, né? A psicologia é um estudo de sociedade total. Sim. Não, eu acho que assim, é que eu vejo muito pessoas assim, até no meu círculo social, de que já estão meio que quase se formando e não é aquilo que elas querem. Mas como elas já foram até ali, meio que elas não querem deixar tudo, tipo, fiz tudo isso em vão. Então, é normal. Como a pessoa deve lidar com essa vontade de desistir do curso meio que no último ano? Porque eu vejo que vai empurrando com a barriga, e isso até você ser pai, ter filho, ele vai empurrando. Você morreu fazendo uma coisa que você não queria porque você já estava ali. Entendeu? Eu vejo. Você quer falar agora? Não, pode falar. Eu vejo, são duas coisas diferentes. Uma coisa é o esgotamento de cansaço de final de curso ou de final de semestre em semana de provas. Nessa época, a nossa decisão de eu não quero mais isso, ela não é confiável, porque eu estou tão cansado ao ponto de, às vezes, eu estar num curso que eu gosto, é a profissão que eu me identifico, que eu quero exercer, eu tenho uma identificação, só que, às vezes, o desgaste da relação com o professor, às vezes a briga entre colegas, ou a má organização do curso, que joga muita disciplina, muita prova na mesma semana. Então ele é mal, tem um design ruim que faz com que você se esgote e vá mal, não porque você não sabe, mas porque você não consegue dormir naquelas 2-3 semanas, faz com que você queira desistir. Então, às vezes, decisão de final de curso, de final de semestre, a gente fala, não, vai até o final. Entra nas férias. No final das férias você revê. E, em geral, a gente vê que a pessoa fala assim, não, aquele momento é que o momento eu não aguentava mais. Tava no limite mesmo ali. E às vezes até questões de fora da faculdade. Vamos supor, você mora com uma galera há muito tempo e aí, tipo, quanto mais tempo você mora junto, coisas pequenas começam a acumular e aí você começa a ficar cansado disso. E aí parece que tá tudo vindo ao mesmo tempo na sua cabeça, entendeu? Daí é meio complicado. E a resposta é, vou trancar o curso. E tipo, você acaba se colocando esse desafio de, me propus a fazer isso e eu não vou sair daqui sem terminar, eu tô no último ano, e isso aí pesa bastante também, eu acho. Porém, por outro lado, a gente também tem que entender que o ser humano, ele pensa, cria um projeto e ele vai executar esse projeto. Se esse projeto, durante a execução, ele vê que não vai render o que ele estava projetando, é um sinal de inteligência reprojetar.
Mas ao mesmo tempo a frustração é muito grande, porque você tinha uma expectativa em cima daquilo ali de tipo, não, vou conseguir terminar isso aqui. E gastou tempo da vida, né? Tipo, aí você não fala, é que gastou, mas é o pensamento que a eu não era pessoa capaz, então, de fazer isso que eu me propus a fazer. Sim. Mas vale a pena você parar e pensar se é interessante continuar ou não. A gente vê que em alguns países tem uma concepção a gente chama de vocação, que é uma palavra que a gente não gosta. Porque a gente não gosta de vocação, a gente gosta do termo orientação profissional ou escolha profissional. Nunca. Mas até, às vezes o pessoal usa a palavra teste vocacional porque ficou comum, as pessoas entendem. Mas você acha que existe essa questão da vocação? Não existe. Porque vocação, vocare, italiano, chamamento divino. Então, e não é que eu... Nasceu com um dom, nasci parece, com um dom. Essa impressão, né? De forma que, gostando ou não, eu tenho que fazer direito. Gostando ou não, você tem o dom. Tenho que ser músico. Não foi... Assim, eu vou estar deixando o coração de Jesus triste se eu largar e for fazer arte, se eu largar e for fazer publicidade. Então, assim, as pessoas que têm uma ideia de vocação, em geral, elas têm a crença de que ela nasceu para algo. E mesmo que ela esteja infeliz, ela não abandona. Isso não é uma decisão inteligente. Fala, tem um discurso muito comum de que motivação, você tem que ser motivado, não pode desmotivar. Você não pode desmotivar de fazer aquilo na execução do seu projeto. Agora, você refazer o projeto é sinal de inteligência. Senão, você vai querer vou querer abrir uma loja de vender jogo de videogame. Meu amigo, agora é tudo digital. Não adianta pensar assim. Você gostaria de fazer, você estava fazendo, agora você viu que os consoles é tudo venda digital, você não vai mais vender cartucho. Para com isso. Mas então, a questão da orientação profissional, então ela acaba indo para qual aspecto? Porque eu tinha a impressão de que quando você é orientado para algum sentido profissional, você vai pegar aquilo que você já tem uma predisposição a conseguir fazer e ser bom naquilo e traduzir isso para o seu mundo profissional. Seria um pouco de... Não vocação, mas parece que você tem uma predisposição a ter facilidade com determinadas coisas, entendeu? A gente diz que o que você quer fazer? Quais são as possibilidades disso ser profissionalmente viável em termos de renda financeira? Então você tem que fazer uma série de cálculos. Às vezes, eu gosto muito de tal tipo de trabalho, só que esse tipo de trabalho não vai me dar todo o retorno. Então eu faço uma variante que também me dá um prazer, porque é muito importante que eu não adoeça na minha atividade profissional. A gente vê entre os bancários, por exemplo, o pessoal entra para trabalhar num banco e é um emprego bom, um emprego seguro, eu tenho um salário estável, mas eu não me sinto feliz, mas também não vou sair porque é arriscado. E começa a ter uma vida de 8 horas diárias que é um desespero para acabar. Então, assim, a ansiedade diária para passar logo a jornada faz com que ela tenha uma vida ansiosa, que faz com que ela tende a apresentar transtorno de ansiedade. Por mais que, às vezes, você tem que fazer uma concessão de que aquilo que você mais gostaria não vai dar uma grana, então aquilo vai ser meio que o seu hobby. Você faz aquilo... por exemplo... Mas eu acho que o desafio é você fazer o que gosta dar dinheiro. E não fazer o que dá dinheiro, tentar gostar do que dá dinheiro. Entendi. Não, o desafio acho que é isso mesmo. Você fazer o que você gosta dá dinheiro. Sim. Entendeu? Por mais que seja... Muito nesse sentido. Mas a gente vê isso de pessoas que, às vezes, têm a possibilidade de mudar. Então, eu tenho um amigo pessoal que ele fez Direito no Mackenzie e fez Filosofia na USP. E ele trabalhava num bom escritório de Direito, estava ganhando um bom dinheiro trabalhando com Direito, e ele abandonou para fazer mestrado, ser bolsista de mestrado em Filosofia. Então, sei lá, de ganhar 7 mil foi ganhar 1.200. E depois mas também ele poderia voltar para o escritório de advocacia. E ele prestou um concurso para ser professor do Instituto Federal. Então não é de escola, trabalha um pouco menos e ganha um pouco mais, condições melhores. Mas ele fez uma migração de escritório de direito para ser professor de filosofia no Instituto Federal, que é como se fosse uma universidade, ganhando 1/3 e se sente extremamente realizado. Extremamente. O professor da UTF pede para que alunos tranquem o curso. Não, você pensar em desistir no final ou em semana de prova é suspeito de que seja pensa um pouco, esgotamento. Pera lá. Agora, você no começo do semestre, no meio do semestre, você nas férias com aquele desespero, crise de ansiedade, assim, e você fazendo, sei lá, um curso e pirando em vídeo do YouTube com outro curso, apaixonado com tal tema,
Cara, talvez você talvez não esteja no lugar certo. Porque né? o que eu vejo é que tipo assim, as pessoas vão levando, e como já fizeram tudo aquilo, não dá pra jogar fora, né? Tipo, e daí, mas ela acaba se prendendo nisso. Sim. Ela vai se emaranhando tanto, tipo, naquelas cordas, assim, que ela não consegue se soltar. Sim. E acaba passando a vida inteira naquilo. Mas boa E parte entra numa depressão profunda Exato. no final das contas. Porque E ela E não às é vezes feliz não naquilo. liga isso, Por mais às vezes que ela liga consiga, outras coisas, entendeu? Por mais E que não ela- vê que tá ali na frente dela, que é aquilo que tá causando, e não as outras. Direciona para outras coisas. Porque meio que se blinda, tipo assim, não quero que seja aquilo. Então você vai jogando a culpa em outras coisas. Eu acho que tem um ponto fundamental aí que bate também em relacionamento amoroso, que é a ideia falsa, a ilusão de tempo perdido. Antigamente, a gente tinha a noção de carreira tradicional, linear, no qual quanto mais cedo você se formar, melhor você vai ser, Mais você vai evoluir no seu mais você emprego. vai evoluir e entrar no emprego e ir subindo dentro da empresa. Hoje em dia, a gente tem a noção de que isso é muito inadequado, até porque nessa noção tradicional de carreira, você mudar de empresa é ter dado errado, começou do zero. Seria você entrar numa empresa e ser daquela empresa para sempre. Hoje a gente vê que não. Até a gente usa o termo carreira de Proteus, ou carreira proteana. Proteus é o deus grego do mar que muda a sua forma no oceano, né? A gente tem as variações da Marvel aí, etc. Mas a ideia é essa. Carreira proteana é de que você vai ficar mudando e isso faz parte da carreira. Então, você entrar em direito, parar no meio e fazer publicidade, você vai aproveitar fundamentalmente. Antigamente, até o começo da década de 90, se eu tenho duas pessoas eu tenho um cara de 25 anos que terminou publicidade e eu tenho um de 22 que terminou publicidade, tenho a tendência de achar que o de 22 é melhor, porque ele se formou antes. E eu olhar alguém que, mas ele começou direito, largou, entrou em publicidade, ele não sabe o que quer. Isso é uma ideia que fazia algum sentido até 1993. Quando a gente começa a ter mudanças de empresas com computador e programação, me interessa muito mais alguém que começou 3 cursos e terminou o terceiro, porque ele terminou o que ele escolheu, não o que ele entrou. E não foi jogado fora Não os foi outros jogado cursos, fora. você aprendeu pra caralho Hoje em tudo dia ali. a gente sabe. Experiência de vida. né? Antigamente Hoje em dia não a era gente levado em sabe. consideração. Antigamente tem a noção de perda de tempo, que a gente ainda vê ser muito comum em país que tem essa noção de vocação, vocário, chamamento divino, espírito, destino. Você acha que no Brasil a gente tem muito disso Muito. ainda? O pessoal chega para a orientação profissional e pergunta: para que eu vou dar certo? Para que eu nasci? Mesma questão. Como se você fosse chegar, pra que eu nasci? Como se você fosse chegar e ser um profeta sim. e dizer para ele Deus exatamente aquilo que ele produzindo um precisa. dentista. Sim, aqui. que é a mesma exatamente. concepção religiosa de namorado e namorada, que é, mas essa é a pessoa certa para mim, é a minha metade da laranja, como se eu tivesse destino mediado. Então tem gente que para fazer escolha profissional vai ler as cartas, vai fazer um mapa astral, ver qual que é o signo, ler a mão, como se fosse algo divino. Eu não quero assumir a escolha, eu quero só descobrir para que eu nasci. E, meu amigo, você nasceu para tudo. Para nada e para tudo. Para o que você quiser. Para o que você quiser. Então, a mesma coisa que Só faz. que isso não é meio que um medo de Sim, decidir? sim. Daí você joga em outro decidir por você. Exatamente. Você não quer decidir porque meio que você tem um medo de decidir errado e daí você decidir joga errado, no né? outro, entendeu? Tipo, decide aí pra mim Sim. que foi isso aí. Com certeza. Não, com certeza. Por isso tem muito picareta da área que ganha a vida adivinhando se o seu namorado ou namorada é o certo para você ou não, e ganha muito picareta que adivinha qual que é a sua vocação. Eu escuto Deus, aí eu sei qual que é o seu vocário, qual que é o seu chamamento. Deus falou e eu te aqui digo. que Ele falou... Cabeleireiro, você tem que ser cabeleireiro. O que seu pai faz? Meu pai tem um escritório de arquitetura. Então, eu escutei Deus é arquitetura. Sabe, a gente tem uma ideia que se eu mudar de curso, eu perdi tempo, eu joguei tempo da minha vida fora. E isso não é verdade. Mesma questão do relacionamento amoroso. Muita gente não aguenta mais o parceiro, fala assim, não, mas eu vou terminar, vou jogar 2 anos fora da minha vida. Por causa de uma briguinha. Sabe, as pessoas têm uma dificuldade em alguns lugares de replanejar a própria vida e mudar de rota, como se fosse começar do zero. É a grande ilusão de jogar tempo fora. E não. Não é começar do zero, né? Tipo, o que você adquire de conhecimento é teu. Isso jamais vão, poder te roubar. E, cara, vale muito mais a pena... Então, vamos trabalhar com essa ideia que é tempo perdido. Você vai perder 2, 3 anos da sua vida, você quer perder o resto da sua vida fazendo algo que você quer? Que você não quer, no caso? Sim. Faz uma conta. Então trabalha com essa semântica de que você perdeu esse tempo.
mas você vai perder todo o resto da sua vida porque você não quer perder 2, 3 anos. Sim. Eu acho que o grande ponto é você não ter medo de tomar decisões que você tem a intuição de que vai ser certo pra você. Porque você não vai ter certeza de nada nunca na vida, né? É isso. Então, tipo, você tomar as decisões que você tem a impressão de que é certo, você tá tomando alguma decisão. Você não tá deixando o mundo acontecer ao seu redor e decidir por você. Só que influencia muito dinheiro, né, cara? Sim. É muito dinheiro. Porque daí, assim, às vezes você já tá... Quantos anos você tá agora, Matheus? Tenho 24. 24 anos e você não tá ganhando dinheiro, Matheus. Exatamente. Porque a sociedade joga essa pressão. Acho que se não pesa, tipo, no meio da minha formação, meu pai teve um problema de saúde muito grave. E isso aí, tipo, a minha família já ficava, pô, mano, você não tá percebendo que, olha, já tem um tempo que você tá aí. Dinheiro só. Entendeu? Tá na hora de você já conseguir Exatamente. alguma coisa, porque a gente não vai conseguir te bancar o resto da sua vida. Imagina só, Matheus, que se com 24 anos, sem Pato Branco, decide que você não quer mais engenharia elétrica. Imagina. Ia ser uma decisão muito difícil de tomar pra mim. E você mesmo ia se formar e falar assim, não, eu não posso, porque eu preciso ganhar dinheiro, porque eu preciso fazer isso. E aí você vai acabar entrando numa profissão que você não quer, porque você não pode largar, porque é o dinheiro. Entendeu? Meio que tempo é dinheiro, então tipo, você vai que faz parte, né? Mas se a gente conseguir ter, e é muito difícil ter antes dos 30 isso, que é uma noção de longo prazo. Uma ideia de longo prazo. É muito difícil. Tanto que eu fiz uma pergunta... Você tem quantos anos mesmo, professor? Tenho 40. 40, bicho? Ô, louco, quando você faz o que gosta... No formal, hein? No formal, que é isso. Você achou agora. Tu viu? 40 não, realmente não 40, parece. Fiz 40. Caralho. Tu viu? Eu cheguei a fazer palestra de carreira na Feira de Profissões da UTFPR. E eu perguntei uma vez para a galera... se vocês pudessem escolher entre fazer um curso superior da galera que não estava pensando em prestar, ou arrumar um emprego, ganhar X e ter um carro rebaixado. Nossa, a molecada da escola falou, eu prefiro ter um carro rebaixado. Por quê? A visão imediatista. O que eu gosto? O que é me dar um sorriso feliz, no rosto, né? me deixar feliz? Chegar no posto, no sábado, com um carro da hora, rebaixado. Do que penar 5 anos para depois... Nem ter a certeza de que vai dar certo, né? Sim, isso. Então, quanto mais imediatista, mais complicado é. E faz essa fragilidade. Já estou aqui há 2 semanas, não vou largar agora. Tipo, às vezes os caras falam isso para 2 semanas. 2 semanas. 2 semanas. Já me mudei pra cidade. Pois imagina mas você imagina lá pra mim, eu falei, tô rolando lá em Pato lá de Branco, Barreiros e Pato Branco. Um mês eu falando, não vou ficar mais aqui, vou vazar embora. Todo aluguel, todas baratas. E aí já joga, tipo, o contrato de aluguel é de 1 ano, aí você já não pode. Aí você tem que ficar 1 ano naquilo. Daí assim vai. Já fiquei 1 ano, já gastei tanto de aluguel, aí já você não dá pode pra largar. E aí assim mais vai, larga as escalas e você vai se... E você percebe que tudo parece que a gente vai voltando um pouco pro dinheiro ali. Pro dinheiro, tipo, não vou largar porque Isso. eu já gastei uma grana aqui, talvez eu não consiga me bancar em outro lugar diferente. Porque quando você chega num lugar diferente, você tem que comprar tudo, os móveis, tem que construir uma vida do zero, né? Do zero. Sim, mas chega num ponto que aí entra a questão da família também, né? Porque a gente sabe que um bom percentual de estudante universitário que se mata é porque não aguentava o curso e sentia que não podia largar. E você tem uma série de... Eu tive um aluno há uns anos atrás que queria largar o curso da UTFPR e ele falava assim, minha família sempre me elogiou só por isso, nunca tive tanta atenção quando entrei em engenharia. E aí ele pegou assim, tal, com uma jaqueta, se você está escutando isso agora, um abraço para você, e falou assim, meu avô me deu essa jaqueta. Porque eu entrei em engenharia aqui, ele falou, lá é frio. Ele nunca tinha me dado um presente. E se eu largar a engenharia? Tipo assim, e segurando a jaqueta. Olha a pressão assim, que foi imposta cara, nesse... Imagina, e eu falei, vamos fazer um planejamento de largar o curso, como é que você vai sentar com eles, como é que você vai conversar. Você percebe que a pressão que a gente sofre hoje em dia é diferente do passado, que o passado era você tem a obrigação de fazer, você vai fazer isso aqui. Hoje em dia é tipo o exemplo que você estava dando mais cedo, de começar a fazer o podcast, de todo o apoio que você recebeu de todo mundo, e isso gera uma pressão em cima de você. Porque não que a galera vai te cobrar todo o apoio que você recebeu de todo mundo, e isso gera uma pressão em cima de você. Porque não que a galera vai te cobrar. Decepcionar alguém, isso, a galera espera de você, porque eles acreditam em você. Isso. Aí você imagina uma situação como a desse rapaz, de ver que ele não quer decepcionar a família. Entendeu? Todo mundo acredita que eu vou conseguir fazer isso. Aí se você chega pra eles e fala, olha...
não vou conseguir. Que é bem, às vezes a família dele nem tá impondo, tipo assim, você não pode largar. Ele só não quer decepcionar. Exatamente. Pode ser e muitas vezes é isso. A maioria, eu acho. Tipo, é uma pira pessoal. Porque no meu se caso, fala meio que apedrejando os pais que meio que obrigam. Tipo, não, você vai fazer medicina, você vai... Muito pelo contrário. Tipo, no meu caso, por exemplo, a minha mãe sempre deixou claro pra mim que, pô, você não quer largar isso aí, fazer música, você gosta de tocar violão, Exatamente. Você nunca pensou nisso. E, tipo, eu falava que não, e agora eu penso que não também, porque eu tô focado na minha faculdade. Eu tô no final já, eu não posso perder tempo. Aí talvez possa entrar nesse ponto, entendeu? Exatamente. Mas nada te impede também de terminar a faculdade e ganhando uma grana e virando hobby, música, e você fazer essa transição depois, entendeu? Eu também não julgo isso, sabe? Eu acho que é meio que o que eu penso. O meu próprio chefe, Guto, beijo, abraço, que aumentar meu salário, pode aumentar. Ele fez, ele é agrônomo, e ele atuou por muito tempo como agrônomo e agora ele comprou as lojas, largou a agronomia. Então, tipo assim, ele fez o que estava predisposto a ele. O pai dele é agricultor, tinha tudo. Ele fez, ganhou dinheiro. E agora ele vai fazer o que gosta. Que ele sempre quis, sabe? Essa parte do comércio e tal. Então, eu não julgo isso também, sabe? Você se planejou para que você pudesse fazer o que você gosta. Entende? A mesma maneira que eu estou fazendo agora, não com faculdade. Mas eu trabalho com algo que eu gosto, tal, estou ganhando dinheiro. Quando você acha eu puder fazer essa transição, eu vou fazer. Você acha que o fato de não ter feito uma faculdade para você interfere muito nisso? Não, cara, eu já tive essa noia de que eu tinha que ter uma faculdade, porque assim, você lida com eu sou de uma família que não tem muitas condições, e eu acabei se tornando amigo de pessoas que têm muitas condições. E para uma família que tem, é normal, chega nessa idade, qual faculdade você vai fazer? A minha não era, tipo, essa pauta não vinha no pacote, entendeu? Só que eu olhando todos os meus amigos faculdade, eu falei, eu não vou fazer faculdade, velho. Como que eu não vou fazer faculdade, cara? Eu preciso fazer faculdade. Não porque minha família, mas sim porque todos os meus amigos estavam fazendo. E eu precisava fazer. E aí nisso eu entrei na questão da publicidade. Eu fui pra Cascavel, só fui. Só fui. Você foi pra fazer publicidade? Eu fui pra fazer publicidade. Eu fiquei 7, 8 meses lá e voltei. Porque não deu. É óbvio que não ia dar. Da mesma maneira que não deu aqui em Pato Branco. Eu só vim. Eu vim só com a roupa do corpo, uma malinha, cara. Sim. Entendeu? Então, mas tipo, é difícil. Eu não vou entrar em mérito, assim, tipo, falar tudo essa história, até porque a gente não tem mais tanto tempo assim. Mas eu me botei essa pressão. Ninguém me botou. Sabe? Eu mesmo coloquei essa questão que eu precisava fazer uma faculdade. Pois é importante a gente falar sobre isso, porque a gente fica falando aqui sobre o ambiente universitário, mudar de curso, não sei o que, a gente esquece. E quem tá por fora disso Entende? fica... Porque não tem condição, cara. Fazer faculdade custa dinheiro. Ou às vezes a pessoa só não quer também, né? Exato, também não quer, mas tipo assim, faculdade pública ou não pública, tem que ter um certo dinheiro. Você tem que trabalhar, se a tua família não tem esse trabalho, mas você vai fazer uma TFPR que é integral, você vai trabalhar que hora, irmão? É complicado mesmo. Então, tipo, não adianta. E fora a questão do cursinho. Tem uns noturnos ali também. Mas aí você quer... administração. Exato. Não, tem os noturnos, mas aí você também não tem vida, né? Exato, a questão entendeu? clara, a gente tem as meninas que têm filho, que estudam à noite, que a vida é duríssima. Nossa. Eu até falei uma vez pra menina, falei, então o Wi-Fi da UTF, faz chamada de vídeo. E ela ficou, tipo, quase emocionada. Eu lembro de ver 2 aulas, ela... o celular assim, a filhinha dela de 3 anos brincando, olhava para ela fazia assim. Falei, cara, a gente tem essa possibilidade, mas tenta não largar o curso. Imagina com uma menininha de 3 anos. Claro, imagina a dificuldade para ela. Trabalha amanhã e tarde, faz faculdade à noite. Falei, deixa sua filha aí na babá. Não, admiro pra caralho esse tipo de pessoa, mas é que, cara, tem coisa que é foda, né? Tipo, imagina você trabalhar o dia inteiro, ter uma filha de 3 anos, estudar à noite, que é faculdade. Faculdade não é só o horário que você tá na faculdade. É isso que eu ia dizer. Tem todo extracurricular ali, tipo, que você... Vamos supor, tipo, um curso integral de engenharia que você passa o dia inteiro na faculdade, aí você fala, não, eu vou conseguir me bancar, eu vou trabalhar à noite, então, seja o caso. E aí, qual horário que você vai arrumar para estudar para as provas que você tem? Exato. E eu acho muito legal você trazer isso, porque a gente tem mas isso é bem antigo. A ilusão de que faculdade garante vida e de que faculdade é boa formação. Exato. E não é. Talvez já tenha sido. Talvez em algum momento. Talvez em algum momento, tipo assim, quem tem faculdade tem... Hoje em dia, cara, é normal. Eu não sei assim, porque eu tento trabalhar também sempre com... Porque uma vez eu tava falando, por exemplo, com a minha namorada e o Rafinha Basso, numa entrevista com o Joe Rogan, ele falou assim, no Brasil as pessoas não sabem falar inglês. E eu falei, como não, velho? Pô, hoje em dia todo mundo aí já sabe, pelo menos o básico sabe. E ela me alertou, ela falou assim,
aqui, na sua realidade. Você pega uma São Paulo, não é normal as pessoas saberem falar inglês. E aí eu comecei a me tocar de muita coisa. Tipo assim, às vezes aqui é normal. Mas você pega numa escala um pouquinho maior ou em outro lugar, não é normal. E realmente, por exemplo, falar inglês. Cara, aí no teu círculo social, quem que não tem assim... eu também não sei falar inglês, mas o básico do básico, assim. Tem pessoas que não sabem o que é hello, irmão. Sim. E a gente normaliza isso e começa a projetar. Exato. Acho que em todo lugar é assim. Na verdade, exatamente. não. E a questão de graduação também, né? Exato, a questão de graduação também. Então, tipo, parece que é normal aqui, por exemplo, todo mundo tem faculdade. Você pega uma Rio de Janeiro, um São Paulo... O cara tem que acordar 4 da manhã pra trabalhar e voltar... Nem passar na cabeça dele fazer uma faculdade. E já lá inglês, entendeu? Muito menos longe, inglês, muito longe da entendeu? realidade. E é a maioria da população brasileira. E isso a gente não repara, né? Porque assim, ó, eu entrei numa noia uma vez de que, cara, pra você ter sucesso, você precisa ser muito fora da curva. Porque hoje em dia todo mundo, velho, todo mundo quer empreender, todo mundo quer fazer alguma coisa, todo mundo é bom no que faz. E na verdade a minha realidade que é assim. Às vezes o meu círculo social é que ali que é todo mundo. Não é a grande maioria. Sabe? Sim, claro. Então, tipo, não é tão assim... Porque eu entrei num medo de falar, eu não sou bom o suficiente, cara, pra esse mundo. Sabe? Porque você vê todo mundo sendo bom. Todo mundo é bom, todo mundo é bom. E não é a realidade normal isso. Sim. Ou às vezes eu tô projetando, às vezes a pessoa nem é boa. Eu tô projetando que ela é boa porque tu fica aquele sentimento, assim. E às vezes eu vejo a escolha de fazer universidade, fazer uma faculdade, justamente porque quer adiar um pouco, ter que tomar decisões de mundo de trabalho mesmo. Então, assim, eu quero ser estudante mais um tempo. Tem muita gente que fazer faculdade não é uma escolha obrigatória. Você pode ser muito bem sucedido e feliz sem fazer. E tem muita gente que escolhe... Eu tenho um amigo que ele é formado em engenharia civil e está fazendo medicina agora. Então ele vai, tipo... Tem nada a ver uma coisa com a outra, japa. né? Tem nada a ver uma coisa com outra, mas até quantos anos ele vai ficar estudando? Sim, então, sim. né? Tipo, então tá tudo bem, velho. Nosso tempo tá encerrando. Uma pena, Cara, valeu, uma foi pena, muito bom. valeu. Tinha rápido, tanta muito coisa a bom. mais ainda que daria. Tinha Pois tempo é, pra que caralho, dava pra né? A levar gente mais nem umas eu 2 falei do horas cursinho aqui. um pouquinho ali. Eu queria falar aqui que cursinho é desleal. Cursinho torna a disputa desleal. E não deu tempo, mano. Então, ó, temos uma parte 2 aí, então Vai já. ter que ter uma parte Pra 2, gente fazer aí, já tem sim. planejado aí. Porque tem muita coisa pra abordar, cara. A gente falou um terço, um grãozinho, É que assim, é uma fase da vida da pessoa que eu acho que É uma das mais conturbada, importantes uma das é mais onde você sai da infância ali pra ir tentar descobrir o mundo. Por isso que eu quis, tipo, sabe? é óbvio que a gente tem que cuidar muito pra não jogar uma pressão também de novo, né? Tipo, eu falo assim, não, você tem que decidir tua vida aqui. Não, Mas, exatamente cara, muito pelo contrário, né? tá tudo Mas bem, o que a gente né? tem que passar pra pessoal que é mais jovem é de não ter medo de tomar a decisão, Exato, por mais que ela não seja exato. certa depois, entendeu? Até porque... Não tenha medo de errar, né, cara? Tá tudo bem, Você tem que velho. confiar no seu instinto, você tem que confiar no que você acha que é o A certo pra você mensagem naquele momento. tranque o seu curso. Não, você... E muita gente tranca e volta depois. Tranque e volta depois. tranque Às e vezes só precisava daquele tempo pra, tipo, realmente... Refletir na E é vida, totalmente e válido. Tudo isso não é tempo jogado fora. Não é. Essa acho que é a grande questão. Não é porque você namorou dos 17 aos 18 que agora você tem que aguentar pessoas da vida Exato. só O resto da jogar vida. fora. Não. Exatamente. Faça replanejamento. Exato. Replaneje e planeje a longo prazo, né? Tipo, Sim. pense a longo prazo. Não é coisa tão momentânea ali. E não tenha Não escolha o pressa, golfe. já- Não escolha o golfe, cara. Rebaixado. O golfe rebaixado 2008. Não escolha o Com golfe neon rebaixado. embaixo. Com neon. Tipo, Só pra agradar a galera do posto. Só pra- Não, pensa em Exato. você. Começando Exatamente. tô começando a querer o golfeiro, hein? E parabéns pra Vanessa, que foi fazer música também, uma adenda aí. Um abraço pra Onde Vanessa, estava, parabéns. se a Vanessa estiver vendo, se identifica. Eu quero saber como está a Vanessa hoje em dia. Aí ela largou música e foi fazer medicina. Pode ser, né? Pode ser, total, ser, cara. total, pode ser. E tá tudo bem. Tá tudo bem. Então, obrigado, gente. Valeu. É isso, gente. Brigadão. Topperson. Valeu. Foi. Cara, muito legal. Essa é a introdução. A salva de palmas, né? A salva de palmas. Eu acho que merece, pô. Cara, né? O Rui tá aí sempre aí pra atender vocês. Merece uma salva de palmas aí pra todo mundo, que foi uma produção muito massa, né? Parabéns aí.